Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje, atendendo a pedidos, a gente foi caçar alguém que manja de música e de magia. E hoje também, quando os caras viram quem a gente convidou, apareceu o Joel e o Ivan, que estavam assim, desaparecidos fazia tempo, né? Mas aí falou de música, eles apareceram, porque hoje a gente vai falar da relação numérica entre a música e as leis universais. E hoje a casa está cheia. Então, antes da gente trazer o nosso convidado pelo projeto Mayhem, Rodrigo Elutarque. Salve, pessoal. Vamos ver se eu vou aprender um pouco aí de teoria musical. Quando eu era criança, tentei aprender isso e fiquei traumatizado. Diretamente do enoquiano.com.br, Ulisses Massad. Fala, galera. Pô, assunto muito bacana. Relacionar música com magia. Vamos lá que eu tô com uma expectativa alta para a entrevista de hoje. O nosso conjurador do Japão, Robson Belli. Ohayou gozaimasu para quem está aqui comigo, Konbawa para quem está no Brasil, Konnichiwa chovendo à tarde em outro horário. Eu quero saber do trítono, se é mito ou não. E o nosso bruxo dos tambores mágicos, André Correia. Saudações, seres humanos. Hoje vamos um pouquinho além das peles dos bodes que vibram e fazem música e vamos ver quantas mais camadas a música pode tocar a gente também. E hoje a gente está com o nosso poeta lá do Nordeste, grande Frater Rael. Salve, Ivan. É isso aí, galera. Tá sendo um prazer voltar aqui para as nossas reuniões, né? Eu tava meio sumido, mas a música, né? A música nos invoca, né? Então vamos aqui curtir essa noite que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Noite, dia, tarde para você que está nos vendo. Paz Profunda 93 para quem é de 93. E da música do Quadrivium, Joel Galmati. Bom, pessoal, quando eu ouvi falar sobre música e números, foi como aquele sinal do Batman. Já vi, já apareci imediatamente. Então, estou aqui. E das catacumbas profundas do Morte Súbita, Tiago Tamussauskas. Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui novamente. Marcelo, já joga a chave fora para o Ivan e para o Joel não saírem mais, para voltarem sempre aqui. E vai ser maravilhoso aprender com vocês. E do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Bem, assim como a manifestação tem aquilo que aparece e o vazio que a tudo sustenta, o mesmo acontece com a música, que é composta por som e silêncio. Porém, as correlações entre a música e a manifestação não terminam por ali. E hoje a gente vai conversar sobre a correlação numérica entre a música e as leis universais, e ninguém melhor para falar sobre isso do que o nosso convidado de hoje, Luan com o Luan. O Luan, ao longo dos últimos 15 anos, tem dedicado a sua vida à música. Paralelamente a essa trajetória, ele se tornou também professor de música, compositor, artesão e discípulo na Sociedade Brasileira de Eubiose, além de pesquisador apaixonado pelos poderes do som e os seus mistérios. Nos últimos 4 anos, ele mergulhou nesse campo de estudo e tem se dedicado à compreensão e à exploração dos efeitos curativos, transformadores e energizantes do som, tal qual sua relação com diversas linhas de conhecimento. Ele procura disseminar as descobertas da sua pesquisa por meio de publicações e vídeos no seu Instagram e canal do YouTube, realizando também palestras, workshops, artigos e divulgando para o público em geral o seu conhecimento. Eita. O cara foi falar do trígono e travou. Travou. Salve, Luan. Seja muito bem-vindo. Boa noite, pessoal. Grande honra estar aqui com vocês. Cheio de músicos aqui, galera da magia também, do esoterismo, pegada que a gente aprecia aqui, né? E é um prazer imenso estar com vocês essa noite. Obrigado ao Paulo pelo convite, ele que fez a ponte aqui para a gente estar junto, né? E só gratidão, cara. Ó, Luan, é o seguinte, como hoje foi a primeira vez que você chegou aqui no Boteco, a gente tem a tradição que você vai ter que lutar. Você já assistiu vários episódios, né? Uhum. Então a gente queria saber como é que acontece isso, cara. Você era criancinha, estava lá na igreja, e aí passou 20 anos, agora você está trabalhando com números e magia e tal. Como é que foi isso? Cara, o esoterismo, vou falar esse termo, né, para generalizar um pouco o tema em si,
ele chegou recentemente para mim, cara, de 2019 para cá, né? Até então, um pouco antes assim, eu tive contato só com o espiritismo, contato no sentido de ter lido só o Livro dos Espíritos do Kardec, mas eu fui atraído por tudo isso aí, cara, pela música mesmo, né? Eu estudo música desde os 14 anos, né? Comecei lá tocando guitarra, meus metal, e já me apaixonei por isso, falei, não, vou seguir carreira com isso daí, né, cara? E aí, nesse meio tempo, chegou esse livro dos Espíritos do Kardec, e eles começaram, né? No livro eles abordam a música ali já de uma forma mais sublime, né? Aí eu falei, caramba, isso é interessante, né, cara? Pouco depois, após uns sonhos, algumas coisas, que eu não vou entrar tanto em detalhe, né? Talvez uma outra oportunidade, eu adquiri um tarô, e aí comecei a estudar e pesquisar. Inclusive, nessas pesquisas, né, eu acabei chegando num blog, num site, eu não lembro bem na época, do próprio Marcelo mesmo, que tinha muito conteúdo de música lá. E aí, coisas sobre o Paganini, dos compositores clássicos, né, eu aprecio música clássica também, e comecei a perceber que esses caras todos, muitos deles, né, eram iniciados, né, até então não sabia nem o que era iniciação, né. E aí falei, caramba, então tudo que eu escuto, cara, esses caras entendem desses assuntos, tarô, cabala, né? Foi chegando os temas para mim. E aí nessa pesquisa eu acabei conhecendo o canal do Newton Schultz, né? Acho que muita gente que conhece. E comecei a beber da fonte dele ali, né, cara? Fiquei um mês ali vidrado estudando. Quando chega o conhecimento, que é aquela fase que a gente fica maluco, né, cara? E aí, um mês depois de estar vendo os vídeos dele, quis descobrir, né, onde que ele estudava, como que eu poderia fazer para estar fazendo um curso, não conhecia ninguém ainda nesse meio. E aí eu vi ele falando da eubiose, né? E aí eu fui pesquisar o que era eubiose e tal, aí eu vi que era um colégio iniciático e tudo mais. Cara, no mesmo mês eu me inscrevi lá e me iniciei lá no colégio, né? E aí tô na eubiose agora há uns 4 anos, mais ou menos. 4 para 5 anos já, meu processo lá com o pessoal. Então já fui meio direto, eu entrei na coisa e fui parar dentro da eubiose, sabe? Pô, maravilhoso. Você fez uma apresentação, então fica à vontade, a casa é sua. Então tá joia. Bom, vamos entrar então no tema que a gente preparou hoje. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu só voltar aqui. Aí, beleza. Pessoal, o tema que eu quis trazer de uma forma, lógico, resumida aqui, né? Porque nosso tempo não é tão longo para abordar. Cada número desse que eu vou acabar citando aqui daria horas para a gente conversar, ainda mais com vocês aqui que entendem bastante coisa também. Então, vou fazer uma enxugada, né? E tentar trazer para vocês essa relação que a música, né, tem com esses números, o 137, né? Já está como título. E mais 2 números que eu queria citar aqui, que vai ser o 12 e o 22, né? De forma resumida também. Conforme eu fui estudando, né, até lá dentro da própria eubiose, a gente estuda a cosmogênese, né, a antropogênese, são 2 temas lá bem abordados, e a gente vê que o número tem sempre um número, um X, por detrás, assim, da manifestação de tudo, né? E aí, conforme eu fui estudando, eu fui percebendo que na música tinha exatamente esses mesmos números, né? E lá eles abordam também, dão outras linhas de conhecimento que vai seguir a mesma matriz, o mesmo código, e que está através desse número aí, o 137. A gente costuma chamar ele de o número da lei, né? Mas enfim, vou abrir então aqui nosso bate-papo, né? Nossa troca de ideia, né? Eu acredito que aqui ninguém acredita em coincidência, né? Geralmente eu abro ali se o pessoal acredita em coincidências. Eu não acredito, e eu já quero abrir citando, né, o princípio da correspondência do hermetismo, que é o que está em cima é como que está embaixo, o que está embaixo é como que está em cima. No sentido de que tudo que eu for falar aqui vai ser baseado nesse princípio, né? Sujeito a erro e engano, que também tem muito da minha percepção, né? Então não é a verdade absoluta em nada do que eu vou trazer para vocês. Na verdade é para trazer mesmo uma curiosidade e para que as pessoas também acabem pesquisando depois, né, esses temas também, né? Então,
O primeiro ponto que eu queria abordar aqui antes de a gente começar é duas passagens que a gente tem, uma do Oriente e uma no Ocidente, né? Das religiões, que é na Bíblia ali, né? A gente encontra no Evangelho de São João, que é a frase, né? No princípio era o verbo, a palavra. Essa, para mim, é um dos pontos que a gente acaba sempre citando, né? Quando vai falar de religiões ou esoterismo envolvendo o som e a música, né? Porque é um ponto chave no assunto, assim. Que né, nessa frase, né, ele traz a ideia de que tudo foi criado através do som, da vibração. E isso ali, na Bíblia, né, sendo dito. Nos Vedas, eles chamam o mesmo verbo, né, lá na tradição do Oriente, de Om. A gente ouve falar do Om, que basicamente é a mesma coisa, né? Então, assim, no Ocidente, eles estão dizendo que, né, a religião ali está dizendo que tudo foi criado a partir de um princípio vibratório, e o Om também é um princípio vibratório do qual foi tudo criado, né? E verbo, né, na minha ideia, seria mais ideia de som ou de canto, né? Porque quando a gente fala uma palavra, né, o verbo nada mais é do que o som, ou é um som, por assim dizer, né? Então, na tradição imemorial, o Criador é tido como um som infinito, e a criação uma cristalização desse canto, desse som. Então, começa aqui, para mim, né, a primeira correlação da manifestação da divindade com a estrutura musical. E para a gente compreender melhor, se faz necessário entender o número 137. Então, eu vou falar um pouquinho do número 1, que a ideia é o seguinte, né? Deus, quando manifestado, eu vou usar esse termo Deus, tá? Mas cada um chama de uma forma, um chama de sol oculto, outro chama de grande arquiteto do universo, independente da religião, eu vou sintetizar como Deus, tá? Deus, quando manifestado, é tido como a unidade, e entendemos que todas as coisas existentes compõem essa unidade. Bom, pelo menos é essa minha visão, né? É como se essa consciência una se fragmentasse em muitas facetas. Então, tudo se origina do uno, ao mesmo tempo que tudo é ele. Então, eu imagino a unidade num todo, né? Se desfragmentando em várias camadas. Então, eu vejo eu como Deus, você como Deus, né? Todo mundo como uma centelha divina ali, de um fragmento que, na somatória de tudo isso, de todas as coisas, se torna, para mim, que é a ideia do uno, né? E eu gosto de analisar duas palavras em cima disso, que é o universo, né? O uni de um, ou de unir, juntar, e o verso de vários, variedade, né? Ou seja, a variedade do um, ou junção de várias coisas compondo uma única coisa. Inclusive, né, o pessoal às vezes substitui a palavra Deus por universo, né? Então, seria a mesma ideia, né? A variedade do um compondo uma única coisa, a somatória de tudo isso. E a humanidade também, né? A ideia de uma como um também, unidade de unidade ou de unir, unido, né? Então, a humanidade como sendo uma variedade, muitas pessoas, compondo uma única coisa, né? Que a gente chama de humanidade, sintetiza nesse sentido. Aí vai os graus de micro e macrocosmo, né? Para mim, a música, ou melhor, nem a música, o som, representaria o verbo, né? O som eterno, né? Esse som primordial. E a música como sendo Deus manifestado na Terra através do som. Assim como essa unidade comporta toda a variedade de elementos diferenciados, né? Assim também faz a música, né, de forma análoga, ou o som de forma análoga, comportando dentro de si muitos elementos e fatores que juntos se tornam o que entendemos como música. Ou seja, quando a gente fala essa palavra música ou som, dentro dessa palavra desencadeia uma variedade de situações, né? Várias ciências dentro do campo do som ali. Tem a física, por assim dizer, tem essa matemática musical, né? A harmonia, contraponto, e vai desenrolando um monte de coisa. A própria música, a gente vai falar ali embaixo, tem essa questão do ternário, né? Como harmonia, melodia e ritmo, que é o vai se manifestar de forma trina, né? E a música também se manifesta de forma trina, com harmonia, melodia e ritmo. Cada um desses três pilares também há uma imensidão de assunto ali dentro de cada tema desse, do ritmo, da harmonia, né? Então eu vejo o som como essa ideia de unidade, né, carregando toda essa ciência por detrás dele, assim como eu vejo a unidade por detrás dela, tendo todo esse conglomerado de seres, né, manifestados, compondo a unidade em si, no universo. Bom, como a gente falou, a música se manifesta de forma trina, né? Eu costumo brincar que, na verdade, o som se manifesta de forma trina e acaba se tornando o que a gente entende como música. A gente sabe que na música temos a harmonia, a melodia e o ritmo. E, paralelamente a isso, nas tradições, em várias delas, né,
delas, o Deus é sempre manifestado de forma trina, a gente sabe disso. Sempre tem a Divina Trindade em diversas religiões, né? E aqui eu listei algumas para a gente fazer uma comparação, né? Na indiana tem o Brahma, Vishnu e Shiva, como essa tríade, né? Na egípcia temos Osíris, Ísis e Horus. Na Kabbalah temos o triângulo superior ali como Keter, Hokmai, Binah. Na grega, na mitologia, a gente pode fazer um paralelo com Zeus, Apolo e Dionísio. Na cristã, mais, né, popularmente aí conhecida como Pai, Filho e Espírito Santo. E na eubiótica, ou acho que na maçonaria também eles carregam os mesmos termos, né, que é a vontade, amor, sabedoria e atividade. Os 3 poderes de Deus, né, ou a Santa Trindade aí das religiões. Então, os nomes variam, mas a essência é a mesma, são potências cósmicas atuando em planos diferentes, né? A música também se manifesta através de 3 elementos básicos, que é a harmonia, a melodia e o ritmo. Nesse caso, tem umas correlações que o pessoal faz que é bem interessante, que o ser humano, ele também é trino, né? Ele é trino, possui 3 corpos, pelo menos eu entendo dessa forma, né? E, bom, o Paulo acho que quer perguntar alguma coisa. Pode aproveitar, mestre. Não, só ia aproveitar, né, dizer que voltei. A internet caiu, eu senti o peso dessa entrevista. Pro nosso público que só escuta música, mas não sabe o que é, você pode explicar para a gente só um pouquinho, pelo menos, o que é harmonia, melodia e ritmo, para que eles Legal. possam ter uma noção, por favor? Perfeito, isso já se enquadra mais ou menos aqui no que eu ia abordar. Então vamos começar então pela pergunta do Paulo, eu já continuo no que eu estava falando. Bom, mas basicamente, a harmonia, de uma forma mais simples de explicar, é como quando a gente toca 2 notas ao mesmo tempo, 2 frequências ao mesmo tempo, e elas se combinam, né? Gerando uma sonoridade, uma característica X. Por exemplo, um acorde maior, um acorde é a junção de 3 notinhas, geralmente, um acorde perfeito, que a gente chama. Um acorde maior, ele tem 3 notas ali dentro dele. Por exemplo, temos a nota Dó, a nota Mi e a nota Sol. Esse seria o equivalente ao acorde de Dó maior. A junção dessas 3 notas gera uma característica sonora, uma sensação. E que eu até costumo linkar a harmonia, né, com o plano do sentimento nosso, né? E já vou falar, também tem quem fala o contrário, mas enfim. A harmonia seria isso, a junção de notas, né, tocadas ao mesmo tempo. A melodia são notas tocadas sucessivamente, né? Inclusive, eu estou até com o teclado aqui, de repente eu posso até mostrar mais ou menos, ó. Vou pelo menos tocar aqui mais ou menos para vocês entenderem. A melodia seria isso daqui, eu toco uma nota após a outra, né? Isso é uma melodia. Isso é um acorde, eu vou tocar aqui 6 teclas ao mesmo tempo do piano, não? Você vê que eles geram uma sonoridade já, né? Tem uma sensação nele. Tem essa daqui também, ó. Isso é um acorde. Isso é harmonia, quando eu toco várias notas ao mesmo tempo. E gera essa sensação. Por exemplo, um acorde maior, ele tem uma sensação mais alegre, né? Mais leve, mais agradável. Enquanto que o menor, ele já é mais triste, sombrio, né? Esse é o menor. Então a harmonia, ela já traz essa sensação do sentimento, assim, você ouve um acorde, você fala, nossa, isso é sinistro, isso é triste, né, depressivo. E a melodia, eu já trabalho penso ela mais no plano das ideias, assim, né, no plano mental. E o ritmo seria o movimento dessas notas, né, o movimento que eu dou nela. Se eu toco uma nota de uma para outra mais rápido, mais lento, então é o andar do som, vamos dizer assim. E aí tem uma questão que eu queria fazer um paralelo aqui, que a gente pode fazer essa correspondência, né? Lembrando que essa é a ideia aqui do que eu estou passando. O ser humano, ele é trino, né? Pelo menos dentro da minha concepção, ele possui espírito, alma e corpo físico, e se desenvolve através de 7 estados de consciência, né? Temos o estado de consciência físico, o vital, o emocional, né? Que a gente chama de astral também, tem outros nomes, enfim. O mental concreto, que é o racional, por assim dizer, e os 3 superiores, que é o mental abstrato, a intuição e o Atman, o crístico, né? Cada um chama de uma forma. Então são esses 7 estados de consciência, mas assim, para mim, na minha ideia, o estado de consciência físico e vital estão atrelados, né? O estado de consciência, o corpo astral é o emocional e o mental concreto, 3º e 4º estado de consciência, e essa tríade superior, mental abstrato, intuição, crístico ou Atman, enfim,
seria o equivalente ao espírito, né? E para mim a música, ela trabalha, quando a gente está ouvindo uma música, trabalha nesses 3 planos, né? Então, aí que começa as correspondências, né? Se Deus se manifesta de forma trina, para mim essa trindade, né? O primeiro logos, né? O primeiro trono que a gente chama, que é o primeiro aspecto de manifestação, simbolizado pelo círculo com ponto no centro, o símbolo solar, né? Seria equivalente à ideia do pai. O segundo trono, equivalente à mãe, e o terceiro trono, equivalente ao filho, né? Cada um desses 3 pontos vai estar em correspondência com esses 3 pontos da música, né? E na brincadeira seria, né? Vou falar na brincadeira mais ou menos, porque não é exatamente isso, mas é como se fosse o espírito de Deus o primeiro trono, a alma de Deus o segundo e o corpo físico o terceiro trono dessa trindade, né? Das religiões aí. Então, quando a gente está ouvindo uma música, que vai ter, consequentemente, para ser música, praticamente vai ter esses 3 pontos aí, a música está conseguindo mexer com a gente nesses 3 planos, né? No corpo físico, na alma e no corpo mental nosso. Então, por exemplo, se você está ouvindo uma música e está se sentindo triste ouvindo aquela música desperta de repente uma tristeza em você. Para mim, né? É a harmonia que está despertando esse sentimento em você. Se você, de repente, ouvir uma melodia, né? Por exemplo, eu sempre falo isso aqui, né? Canto tararam, pam, 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 pararam, tam. Pessoal, opa! Parabéns para você. Rapidamente, seu mental concreto, racional, já começou a ativar, né? Através de uma melodia. E o ritmo, eu brinco que é ele que trabalha mais, é a parte, para mim, mais densa, né? Desses 3 pontos, que seria equivalente ao plano material, e ele trabalha exatamente o corpo físico. Então é muito comum a gente estar ouvindo uma música e de repente o pé da gente tá batendo no tempo, ou a cabeça, né? Os headbangers, né? A galera do metal gosta bastante. E o pessoal da dança, cara. A dança, para mim, ela é totalmente atrelada à ideia rítmica, né? Então tem várias artes aí que dá para fazer um paralelo, assim, que é meio que dependente desses 3 pontos da música. E a dança, ela é totalmente dependente do ritmo. Quando a gente tá vendo o pessoal dançar, né? Bom, pelo menos até onde eu conheço de dança, ele está sempre dançando o ritmo. Nunca você vai dançar a harmonia da música ou a melodia, é o ritmo. Tá acompanhando aquele tempo, né? Que tá sugerido ali logo no início da música. Se é um ternário, né? Se é quaternário, o movimento vai ser acompanhado basicamente na fórmula de compasso ali. Então, o ser humano tem esses 3, né? Já o ser humano, ele também é uno, mas tríplice em manifestação, assim como a divindade, né? E a música também, uno num som, mas tríplice manifestando também. Então, a harmonia, melodia e ritmo vai fazer esse paralelo. Tem essa correspondência com esses 3 corpos do ser humano e também tem essa correspondência com esses 3, né? Sistemas aí que Deus se manifesta, né? Tudo análogo, na verdade. Outro ponto interessante, já aproveitando, vou até falar um pouquinho das cores também, né? A gente tem a ideia de que as cores, todas as cores surgem do branco, né? Que é a representação da luz. E o preto é a ausência de cor, né? Seria o vazio. E o branco, a luz. Todas as cores estão ali dentro do branco. Então, o branco, para mim, seria equivalente à ideia do número 1, que é equivalente para mim também à ideia do som, ou equivalente ao que seria o ser humano, né? Num todo, né? Compondo todas essas coisas. Então, a cor, quando se manifesta, eu brinco que é aquela capa do álbum do Pink Floyd, né? Que tem a luz passando sobre o prisma, né? Que é um triângulo, a ideia do triângulo, e dali se projetando 7 cores, né? Então, a cor, para se manifestar o branco, ele se divide, vamos dizer assim, em 3 cores primárias, né? Que é o amarelo, o mais sutil, o azul e o vermelho. Que é paralelo também, correspondente com o que os hindus chamam lá no Oriente de gunas. As 3 gunas são os 3 estados de matéria, que é Sattva, que é a cor amarela, seria a ponta do triângulo, Rajas, que é o azul, seria o segundo trono, e Tamas, que é vermelho, né? Mas também não vou me aprofundar tanto nesse ponto hoje. Então tem um grau de densidade, né? Muito sutil, que é a ponta do triângulo amarelo, um pouquinho mais denso, que é o azul, né? O Rajas, e Tamas ali o vermelho, que seria o mais denso, que é o plano da matéria, por assim dizer. Então a gente vai vendo que as cores, né? 3 cores primárias. Tem um outro sistema de cores também, mas não vou abrir, vou seguir nessa ideia das cores primárias, tá? Que aí vai trabalhar dessas 3 cores. Dessas 3 cores, se a gente combinar elas, a gente chega em 7 tonalidades. E aí começa a gente falar um pouco do número 7 também,
que é praticamente o pessoal vai falar, pô, então 7 notas musicais, né? O que acontece, pessoal? Na minha ideia é o seguinte, Deus, para se manifestar, né, ele usa dessa trindade. Então ele é uno em essência, mas para manifestar, para ele evoluir, por assim dizer, ele precisa se fragmentar primeiro em 3 pontos, né, 3 tronos. Desses 3 pontos, no segundo trono especificamente, surge que as tradições chamam de os 7 senhores, outros chamam de 7 planetários, ou a teosofia, né, usa como planetários, cada um dá um nome, né? Eu até listei um pouco aqui algumas tradições. Na tradição indiana, essas 7 consciências que eu estou citando, que surge do uno trino, tem um nome específico em cada tradição, né? Então, a indiana eles chamam de 7 espíritos do sol, na egípcia, 7 deuses misteriosos, no zoroatrismo, 7 amishapendas, no judaísmo temos aquelas 7 sefiras, né? Sefirotes inferiores, além do triângulo superior ali. No cristianismo, né, a gente tem a ideia dos 7 arcanjos, muito divulgado em seriados, enfim, adoro também. No budismo, eles chamam de 7 Dian Xuans, na teosofia, 7 planetários, e na astrologia, né, que é na linguagem mais popular para a gente, é os 7 planetas sagrados lá, né, da astrologia clássica, né. Então, para mim, esses são 7 consciências, né, que na minha ideia é a seguinte: a primeira consciência, quando manifesta, numa brincadeira assim, mais ou menos, mas é por aqui que eu penso, pelo menos, o primeiro senhor que surge, o primeiro filho, né, desse uno trino, ele vai gerar para a gente uma nota, ele vai gerar para a gente um chakra, ele vai reger uma nota, um chakra, ele vai reger uma das 7 cores lá do arco-íris, ele vai reger um dia da semana, daí os dias da semana também estão associados, né, aos planetas, né? Por exemplo, segunda é Lua, terça é Marte, né? E então o primeiro senhor, essa primeira consciência, o primeiro dia da criação, por assim dizer, ele gera para a gente uma sequência de coisas, é onde a gente faz essa correspondência. Então tem uma nota, tem uma cor, tem um chakra, tem um dia da semana, tem um planeta associado a essa tônica. Passado 7 etapas de evolução dessa primeira tônica, ele vai para a segunda, né? E veja como vai se formando uma escala musical, né? Então temos ali nessa ideia, vou usar esse termo, o primeiro dia da criação se completa, ele cria inclusive o primeiro reino, que é o reino mineral, né? No segundo dia da criação ele vai criar uma nova nota, uma nova cor, vai reger um novo chakra e assim por diante, e cria o segundo reino, que é o reino vegetal. Passa-se 7 etapas desse ponto, vai para o terceiro dia, vai se criar o reino animal, uma nova cor e etc. Passa-se esse ponto, chega no ponto que a gente está agora, que é o reino hominal, que é o ser humano. Daí as tradições falam tanto do quaternário, a própria cruz como símbolo, né? Do quaternário, porque para algumas linhas de conhecimento, por exemplo, a teosofia ou a própria biose lá que eu faço parte, nós estamos no 4º dia, no 4º movimento da evolução, né? Então estamos nesse 4º ponto. Por isso, né, no tarô a gente vê lá um arcano que traz isso bem explícito, o arcano mundo, né? Que tem ali a esfinge já desmembrada, né? Os 4 animais da esfinge, com esse simbolismo do quaternário. Então são 4 senhores que já desenvolveram, né? E estamos no 4º agora desenvolvendo esses sistemas. Mas tudo é baseado no 7, né? Então é por isso que a gente vai ver sempre 7 cores, 7 chakras, 7 notas musicais, como a gente está falando, essa divisão. Então parte dali da manifestação, né? Esse setenário. Bom, Deus escolheu esse número aí, e quem somos nós para falar? E esse 7 é interessante, porque a 8ª coisa, que a gente entende que a 8ª coisa seria o uno trino, o próprio sol oculto, né? Que o pessoal chama nas tradições. Então ele é a 8ª, né? Então ele é como se fosse a primeira nota novamente, né? Então faz uma 8ª perfeita, como na escala musical. E é interessante também outro paralelo que na antropogênese, né, do Rudolf Steiner, da Blavatsky, etc., esses dias da criação, né, que eu estava falando, ou as próprias raças, né, que aí eles vão citar lá a raça hiperbórea, lemuriana, Atlante, né, a raça ariana, que é a atual, né, estamos na 5ª raça mãe, segundo essas linhas de conhecimento, só que essas raças ela evolui também de forma setenária. Então a primeira raça mãe passa por 7 etapas, depois vai para a segunda 7 etapas. Então assim, realmente a ideia da escala musical.
e a oitava etapa seria entra numa raça nova, né? Então tem muito paralelo também com a escala musical. Então a evolução do homem e do todo, né? Tem um paralelo assim com a estrutura da escala musical. Então esse seria o setenário. O que a gente tem de 7 na música? Além das notas, né? O pessoal fala muito das notas, mas depois eu parei para ver e falei, pera lá, tem mais coisas, né? Então, assim, só para complementar essa parte do que são essas 7 consciências, né? São como se fossem engenheiros cósmicos, né? Expressam as 7 modalidades da vontade divina. Então, é a vontade divina fragmentada em 7 tônicas. E é a partir deles que se inicia o processo pela evolução setenária. Na estrutura musical, nós temos as 7 notas musicais conhecidas aqui no Ocidente, do, ré, mi, fá, sol, lá, si. Todo mundo acho que já ouviu falar nos nomes, pelo menos, né? Mesmo quem não é músico. Cada uma correlacionada a um desses senhores. Aí que começa, né, um trabalho que eu tenho até explorado aqui, e na eubiose eles usam muito isso dentro das ritualísticas lá, né, que para cada planetário desse que eu estava falando do 7, né, há uma frequência X que é trabalhado dentro das ritualísticas, uma cor, um perfume e por aí vai, sabe? Então a gente trabalha muito dentro desse setenário lá nas ritualísticas, e dá para fazer trabalhos magísticos, né? Eu faço aqui da minha forma, por fora também da ordem lá, baseado muito no som e nas cores. Eu atuo muito na magia dentro dessa forma, com essas correspondências, né? Então, além das notas musicais, a gente vai ter também 7 figuras rítmicas, né? 7 figuras de ritmo, 7 figuras de silêncio e 7 posições de clave. Bom, o Joel já deve estar falando agora, mas tem mais, né? Pelo menos quem conhece um pouco a história da música. Antigamente a gente tinha 2 figuras a mais ali, que é a máxima e a breve, né? Vamos pensar assim, que a semibreve vale 4 tempos de som, né? A breve valeria o dobro, né? A máxima, o dobro da mais rápida de todas. E aí eram 9, né? Só que não funcionava, praticamente não funcionou porque a gente fica muito no quartenário, né? A maioria das músicas ali é 4x4, sempre é quartenário a coisa, né? Até na música reflete, né? Quarto dia da criação, tudo bem dizer 4, cara. Você parar para observar mesmo, tudo ao nosso redor é quadrado, né? A tela da TV, o celular, tudo. A mesa tem 4 pernas, 4 rodas no carro, enfim, essa coisa do 4 está presente, por mais besta que pareça, né? O pessoal até brinca, então no quinto estado de consciência vai tudo ser pentagrama, né? Mas é só na brincadeira. Então na música ficou meio que anulado essas 2 figuras extras que tinha e acabou ficando por 7. Parece que era para ficar o 7 mesmo e funcional, assim, né? E também nós temos 7 posições de claves, que isso também é bem legal, que eu até coloquei aqui, que a gente tem a clave de sol, que é esse símbolo, né? Temos a clave de Fá, que é esse daqui, e temos a clave de Dó, que são esses aqui. A clave de Sol, ela é interessante que ela só tem uma posição para ela, ela é escrita sempre na segunda linha. A clave de Fá já é dobrada, né? Que ela vai ter na terceira linha e na quarta linha, dependendo do instrumento que você vai tocar. Eu não sei citar os instrumentos, talvez o Joel saiba mais que eu, que a parte de orquestra a galera usa, né? Uma variação assim bem grande das claves. Então, para a clave de Fá só existe 2 posições, para a clave de Sol, uma posição ali no pentagrama, e para a clave de Dó temos 4 posições que variam também de acordo com o instrumento usado. Isso é interessante, se a gente pegar para pensar a clave de Sol e o símbolo solar, que é o Sol com ponto, o círculo com ponto no centro, que representa a unidade, a clave de Sol só tem uma posição. O segundo trono ali, geralmente, ele é representado por... Infelizmente, eu não tenho um símbolo aqui, mas ele é um círculo, e aquele ponto no centro, agora, ele se divide ao meio, horizontalmente. Abre 2 faces, né, desse círculo. Esse é o símbolo do segundo trono, da mãe. E aí, paralelo a isso, a clave de Fá tem uma, mas ela abre, ela se dobra. Ficam 2 também. E o último trono é representado, geralmente, na cor vermelha, um círculo também, só que agora ele ganha uma linha vertical, formando-se então o símbolo sagrado da cruz, da matéria, né? E daí para a clave de Dó a gente tem exatamente 4 posições de claves, né, para ela. Então forma ali o quartenário com as claves de Dó, essa dualidade do segundo trono e a unidade da clave de Sol. Bom, é só uma perspectiva que eu fui analisando ao longo do tempo e tentando fazer uma correspondência. Se é isso ou não, não sei dizer para vocês, mas fica a meditação para vocês, né?
Interessante. Então, não temos só 7 notas musicais, temos, então, 7 figuras rítmicas e 7 figuras de silêncio também. 7 figuras de som e 7 de silêncio. E 7 posições de claves aí para usar na música também. Então, o que acontece? A trindade musical, né, entre aspas, harmonia, melodia e ritmo, utiliza-se das 7 notas e 7 demarcações rítmicas para juntas plasmarem as formas sonoras ao que entendemos como música, né? Então, basicamente, o som faz isso, né? O som é a unidade, a música a trindade, e que utilizando dessas 7 notas musicais, vamos plasmar o que entendemos como música. Aí o pessoal já deve estar perguntando, mas não são 7 notas, são 12, né? É por isso que eu vou abrir um pouco, falar do 12 aqui dentro do que eu consigo trazer. Então, sendo assim, a manifestação divina e a arte musical têm estruturas análogas, sendo una em essência, Deus é uno em essência, tríplice em manifestação e sétuplo em evolução. A música se faz de forma parecida. Como assim nas cores também, como assim no ser humano também, né? O ser humano ele é uno, trino, né? Espiritual, alma e corpo, e evolui em 7 estados de consciência, né? E a gente pode fazer um paralelo até com os 7 chakras ali. São aqueles 7 que eu citei no início da apresentação. As cores, mesma coisa, é o branco, amarelo, azul e vermelho, desses 3 sai as 7 cores do arco-íris. E depois dessas 7 a gente vai conseguir chegar também, adivinha em quantas cores? A escala cromática das cores, que são 12 também, assim como vai ser na música agora. Então você vê, caramba, as cores, né, seguem um padrão numerológico, a manifestação também, e a música também, o ser humano e por aí vai, né? Então você vai vendo que vai dar tudo no mesmo lugar, tudo com o mesmo código, né? Então, vamos falar um pouquinho do número 12. Então, temos também o mistério do número 12, que relaciona-se às notas naturais, que são essas 7 que a gente citou. Para quem não entende muito bem, provavelmente alguém já viu o piano, né, que é formado por teclas brancas e teclas pretas. As teclas brancas são as notas naturais, é o do, ré, mi, fá, sol, lá, si que a gente conhece. As pretas são teclas e notas que são entre uma branca e outra. É um meio termo ali entre uma e outra, né? Entre um dó e um ré, existe uma terceira nota oculta. Isso para quem não conhece ainda da parte musical, né? Que a gente vai chamar, temos o dó e temos o dó sustenido, ou ré bemol, né? Então é uma distância de meio tom ali que a gente tem. Eu brinco, né, numa brincadeira, que a tecla preta, né, preto e branco, polaridade, ela é polar com a branca ali. Então, no caso, a nota dó é uma tecla branca e a nota dó sustenida é uma tecla preta. E é interessante, com essa polaridade, né, a gente quando toca os dois juntos, vou tocar uma nota dó e um dó sustenido para vocês escutarem. É o choque que a gente tem mais forte, assim, de dissonância, né, de não concordância de vibração que a gente vai ter, que é a distância, né, do dó para um dó sustenido de meio tom. É uma segunda menor que a gente chama, né? E ele dá esse choque bem sinistro, assim, né? Tem até um sistema que depois a gente pode falar para frente, baseado num livro do Max Heindel, que é um membro da Rosa Cruz, né? Ele deixou alguns tratados de música bem interessante, onde ele faz bastante paralelo, assim, da astrologia com as notas musicais e tudo mais. E quando você distribui isso numa mandala, num círculo, essas notas, né, dó sustenido, que eu falando que como notas opostas, elas dão exatamente no oposto da mandala, qualquer nota. É um sistema bem perfeito, assim. Eu tenho investigado um pouco esse sistema, né? Pesquisado um pouquinho, tentado entender. Então, temos o número 12 aqui. Então, para cada notinha, a gente vai ter uma extra. Então, se a gente tem a nota dó, temos a tecla preta agora também. É como se esses 7 sons universais, quando caíssem no plano da matéria, elas se polarizassem. Então, esse setenário ali cósmico cai no plano da matéria e se polariza. Só que é interessante uma coisa, tem 2 notas que não polarizam, que é a nota Mi e a nota Si, né? Isso tudo que eu estou falando, pessoal, é no sistema musical do Ocidente. Quando a gente começa a falar do Oriente, é um outro processo, né? Eles abrem outras possibilidades que eu vou acabar citando um pouquinho aqui também. Então, para cada nota eu tenho uma outra junto, um dó sustenido, um ré sustenido. Só que o mi e o si eu não tenho sustenido neles, totalizando então 12 e não 14 notas, né? E isso tem umas coisas bem interessantes, que vamos fazer um paralelo aqui com a astrologia. Por exemplo, vou citar algumas coisas que trazem o número 12, né? A gente tem as 12 casas astrológicas, 12 signos e meses do ano também. Que é mais interessante, agora a gente consegue pensar, né?
com 12 notas, uma nota para cada mês, uma nota, uma frequência para cada signo, e assim por diante. Uma nota para cada horário ali, porque o relógio também é dividido em 12, né? Sempre esse círculo dividido de forma duodenária. Acho que é duodenário que fala, né? No 12. Temos também no mito os 12 trabalhos de Hércules, está citado aqui, não sei, provavelmente vocês conheçam também. Quem não conhece, né, para quem estiver assistindo, sugiro também o estudo, é bem legal, que tem correlação com as 12 pétalas do chakra cardíaco, que o discípulo tem que desenvolver, né? São 12 pétalas mais 2 ocultas, e aí a gente já fala também em relação à música sobre isso. A gente tem 12 apóstolos de Cristo, né, como conhecemos, as 12 pétalas do chakra, como eu citei. No mito arturiano, temos 12 cavaleiros do rei Arthur, a tábua redonda. Também é ligado esse assunto do 12 ao mito dos 14 pedaços de Osíris, ligado também aos 14, são 14 os avataras de Brahma, na tradição ali oriental. A pirâmide carrega também o 12, que é 4 triângulos, né? 4 vezes 3, também chegamos no 12. E a mão, né? Que os 4 dedos nossos têm os 12 falanges, 12 divisórias, e 2, entre aspas, ocultas, que a gente brinca que o 5º dedo é o último, né? E ele tem uma divisa meio que incompleta. Os outros estão 3, ele é meio que 2, assim, né? Parece que é como se estivesse sendo desenvolvido. Que a gente está desenvolvendo o 5º estado de consciência, né? Também são 5, aproveitando falando dos 5, são 5 sentidos até agora desenvolvidos também. Mas na ideia também vão ser 7 sentidos e não 5. E aproveitando também que eu lembrei, o pessoal trata 4 elementos, né? Um para cada dia da criação que a gente citou, mais um elemento que a gente chama de éter, né? E temos também na tradição, pelo menos que eu sigo, né? Mais 2 elementos. E tem uns nomes em sânscrito, mas eu não vou lembrar. Então também a gente pensa em 7 elementos, ao invés de apenas 4 ou 5. Bom, e vamos falar um pouquinho aqui do 12, né? O que é interessante pensar no 12 quando a gente está falando de música e essas linhas que eu citei aqui? O 12 é uma coisa interessante. Quando a gente pega a astrologia, a gente tem ali os 12 signos e a gente sabe que são 7 planetas regentes, né, para os signos na astrologia clássica, né? Que a gente não vai contar aí o Netuno, etc. Então, por exemplo, Marte rege Áries, né? E mais um. O Vênus vai reger Touro e Libra, e assim por diante. Só que tem 2 signos, 2 planetas que vai reger apenas um signo. O Sol rege apenas o Leão e a Lua vai reger apenas Câncer. E cadê o outro? Tá faltando, como se estivesse faltando um outro, porque todos os planetas regem 2, menos o Sol e Lua, eles regem apenas um. E é justamente o Sol e Lua, masculino e feminino, né? Então fica meio que essa interrogação, cadê esses 2 outros signos que estariam faltando ali na história, né? E o mesmo acontece com a música. Cadê o Mi sustenido e o Si sustenido? E para onde foi, né? E aí fica a pergunta para vocês, depois a gente pode até abrir, se alguém tiver a resposta dessa questão do 12 e o 14 na astrologia, para a gente, de repente, desvendar isso daí. Fico aberto aqui para aprender com vocês também. Mas é interessante essa relação do 14, né? Quando a gente fala do Cristo, né? Eles têm os 12 apóstolos, mas tem Maria como 13ª e o próprio Cristo como 14º. Quando a gente pega o rei Arthur, a mesma coisa, os 12 cavaleiros, que seria equivalente aos apóstolos, o 13º, que é a Guinevere, né, que é a contraparte dele, o número 13, inclusive, e o Arthur, por assim dizer, seria o 14º. E é interessante que no tarô menor é mais ou menos o que acontece. A gente tem ali de 1 a 10 os arcanos, né, numéricos, né, o Ás, o 2 e tal. No 11 é o valete, né, o 12 seria o cavaleiro. E o arcano 13, exatamente, é uma figura feminina, que é a rainha. E o arcano 14 é um rei, né, a figura masculina, que é bem paralelo aí esse lance que eu estou falando de Cristo, do Arthur e etc. Temos o mito dos 14 pedaços, daí o número 14 de novo de Osíris, né, que a divindade, ele é cortado no mito lá em várias partes, né. Para a tradição oriental ali, são 14 manifestações avatáricas de Brahma, também ligado a esse mesmo número. Então, esse estudo que a gente está falando são só correspondências e coisas que a gente pode ir tentando ligar, mas você vê que tem muita coisa que bate, né? E para fechar essa coisa do 12, temos no chakra cardíaco o número 12 de pétalas, né? E, pelo menos dentro da linha que eu estudo, temos 2 ocultas que elas despertam quando você trabalha as 12. Então,
Cada pétala ela é simbolizada por uma skandha e um anidana, que eles chamam. É uma tendência negativa e uma tendência positiva que o ser humano tem que sublimar, harmonizar essa e ir trabalhando uma por uma. Quando trabalha as 12, liberam mais 2 delas, né? Então são 14 tendências positivas e 14 tendências negativas, né? Que a personalidade humana ali vai estar trabalhando na manifestação dele. Isso ligado ao cardíaco. Trabalhar das 14, o ser humano desenvolve, vamos dizer assim, ele entra no que a gente chama aqui no Vibhuti, eles chamam de Vibhuti, é um mini chakra, como se fosse um 8º chakra, que segundo algumas tradições é a morada do espírito, né? Então, aqui nesse chakra está em correspondência já com os arcanos maiores do tarô, enquanto que o chakra cardíaco seria em correspondência com os arcanos menores. Mas também não vai entrar em tanto detalhe, senão vai estender bastante. E por último, a gente tem aqui, aqui está repetido, o número 22, que seria a soma desses 3 números que eu trouxe, com exceção do 1, né? Então, se a gente somar esses 3 números chaves que essa cabala musical, entre aspas, nos proporciona, com exceção do 1, porque o 1 é a própria música, é o todo de tudo isso, por assim dizer, né? Temos o 3, que é harmonia, melodia e ritmo. Temos 7 notas musicais, que a gente falou, ou 7 de cada coisinha lá da música. E 12 possibilidades de som, né? 3 mais 7 mais 12 vai dar 22, que a gente pode chegar na ideia de analisar eles com os 22 arcanos maiores do tarô. Então, um arcano para harmonia, um para melodia e um para o ritmo. 7 arcanos para 7 notas musicais cósmicas, não manifestadas aqui, por assim dizer, e 12 arcanos para as 12 notas sonoras que a gente escuta aqui, né, com o nosso ouvido humano. Daria para fazer esse paralelo também. Outra coisa interessante do número 22, que ele também está em tudo, assim, né? Quando a gente pega lá a árvore da vida, a gente tem, se eu não me engano, acho que é isso, né? São 3 linhas horizontais, né? 3 horizontais, 7 linhas verticais, 7 caminhos, né, verticais, e 12 diagonais. Então, pois, não sei se vocês já pensaram nessa forma, né? Provavelmente também já conhecem, vocês entendem muito de cabala, que eu sei pelos vídeos que eu assisto do canal lá. Então, são 12, né, linhas diagonais, que vai fazer um paralelo com essas 12 notinhas que a gente citou. São 7 linhas verticais, né? Seria equivalente a 7 notas musicais, e 3 ali que seriam horizontais. Então tá perfeito, você vê que esses sistemas, né, o tarô, a Kabbalah, né, a numerologia, a música, as cores, tudo vai chegar mais ou menos no mesmo resultado, né? E aí o 22, né, e o 1 como síntese de tudo isso. Aí a gente brinca que são 21, mas tem o arcano, o 0, que é uns chamam que é o louco, outros falam que é o mundo, e por aí vai, né? Porque, por exemplo, lá na Eubiose, para o tarô atual, o mundo é a última carta, o louco seria 21. Então é trocado, mas cada vertente fala uma coisa, né? E vai depender do ponto de vista. E para a gente fechar aqui, uma conclusão, eu vou deixar aqui uma citação do venerável mestre Henrique José de Souza, que é o mestre lá da Eubiose, o fundador, que ele dizia o seguinte: na ciência dos sons, das cores e dos números está contido todo o mistério do universo. Então, quer entender todas essas mecânicas aí que a gente está citando, é estudar também os sons, as cores e os números, né? Então, vão dar muitas chaves para a gente aí de como é manifestado tudo isso. Bom, galera, resumidamente, acho que é isso daí. Bom, o Ivan tá com a mãozinha levantada, pode perguntar, irmão. Olá, Luan. Cara, muito interessante a sua exposição. Enquanto você falava, a gente já ficava aqui, né, matutando as possibilidades. Achei muito interessante a relação que você fez sobre as claves, né? A gente já tinha percebido, eu particularmente já tinha percebido essa coisa do setenário nas figuras, mas nas claves eu não tinha me ligado ainda e realmente faz muito sentido, é bem interessante de perceber isso, né? Sim. E aí a gente entra também quando você falou da questão da música ocidental e da música oriental, né, que a gente percebe que existem diferenças bem consideráveis. Fiquei também com essa impressão na cabeça, né, do quanto a nossa estrutura, a nossa teoria musical representa um pouco do modo como nós ocidentais concebemos a realidade ou compreendemos essa realidade, ainda que nas vias esotéricas, né, principalmente. Mas aí eu fiquei com uma dúvida, agora entramos na pergunta, né? A gente sabe que geralmente quem lida com música sabe do quanto é poderoso o poder esse efeito da música
em nós, nos nossos aspectos emocionais e tudo mais. Dando como exemplo a situação em que você, por exemplo, canta uma música, você canta uma melodia e você inevitavelmente se conecta emocionalmente com aquilo que aquela melodia transmite, né? A gente sabe que muitas vezes os compositores na música profana não têm necessariamente uma consciência do que estão fazendo, mas fazem intuitivamente, né? Intuitivamente eles produzem melodias que transmitem as emoções que eles estão querendo. E aí eu fico com aquela dúvida, né? Quando a gente vê alguém que entende de música e que entende também dos aspectos mágicos, de esoterismo, a minha pergunta é, você enquanto compositor, que eu já acompanho o seu trabalho também no Instagram, e já sei que você legal. manja de composição também, você já teve essa experiência de fazer conscientemente uma produção musical voltada para um objetivo mágico? Tipo, vou compor aqui, vou construir isso baseado nos meus conhecimentos aqui esotéricos e musicais. Você já pensou em fazer essa experiência ou já fez e gostaria de compartilhar conosco? Legal, gente. Muito legal a abordagem que você trouxe aí, Ivan. Eu vou aproveitar e vou fazer um gancho da música oriental que você falou ali, né? Só trazer mais uma curiosidade, e aí, mas daqui a pouco eu falo disso. Vou responder você primeiro. Quanto à minha música, né, nesse sentido já magístico, né, de intencional, de criar uma obra, né, nesse sentido, eu ainda não fiz, por incrível que pareça. Na verdade, pessoal, eu voltei a gravar, a compor esse ano, do meio do ano para cá, né? Eu tive um hiato assim com a música, um luto, por assim dizer. Eu tocava numa banda de folk metal, né? Toquei uns 7 anos. E nessa transcendência, né, que eu falei de uns 4, 5 anos para cá, desde a minha entrada na eubiose e tudo mais, eu rompi, mudei de cidade e tudo mais, e acabei me desvinculando a essa banda que eu tocava, né? Inclusive tem uns CDs gravados lá, mas não quero citar o nome dela, enfim. E aí eu acabei ficando nesse processo de, putz, e agora o que eu faço? E chegou para mim a outra faceta do som, essa outra faceta da música, né? E eu confesso que fiquei totalmente meio sem chão, assim, falei, e agora, né? A antiga ideia musical não funciona tão bem mais para mim. E o novo eu ainda estou aprendendo como é que eu faço com tudo isso, né? Aí passou agora esse período e eu acabei voltando a compor, né? Peguei umas coisas que estavam paradas, mas eu tenho sim um monte de ideias, na verdade, de como produzir uma música intencionada, como você falou assim, mais dentro dessa ideia dos planetas, né? Dessas 7 consciências que eu estava citando. E eu acho que futuramente eu vou acabar fazendo, sim, de forma consciente, né? Mas por enquanto estou fazendo a minha onda mesmo, curtindo, gravando algumas coisas que tá vindo, assim, né? Sem pensar muito em nada muito sério, assim, dessa forma. Pode falar de novo. Não, é que eu esqueci de baixar a mãozinha, mas Ah, adorei a resposta. E realmente deve ser desafiador, né? Fazer com todas essas correspondências. Porque a gente fica até imaginando, até os dias da semana influenciam. Eu estava aqui, enquanto você cara. falava, imaginando, será que seria interessante, né? Brincar um pouco com Eu isso? penso em umas coisas assim, sabe? Tipo, eu vou fazer uma música lá com a tônica de Vênus, por exemplo. Só vou gravar música na sexta-feira em horários específicos, entende? Seria mais ou menos o formato que eu ia fazer. Eu tô querendo, inclusive, também trazer essa mesma forma de trabalho ao longo do tempo, né? É claro que com essa loucura do trabalho a gente não tem. Não dá para escolher horários específicos, né? Com essas tônicas desses planetas pra gente ficar trabalhando. A gente tem que trabalhar, às vezes, o dia inteiro, né? Mas para algumas obras específicas, até para a parte em madeira que eu tô aprendendo a fazer, e faço meus cachimbos, né? Inclusive, vendo eles lá, estilo Hobbit, né? Eu tô querendo trazer também, fazer os cachimbos de forma mais magística, assim, também. Mas são planos que, quem sabe, esse ano eu consigo pôr em prática. O Paulo, pode botar um monte de gente aí. Quem quiser primeiro, cara. Com licença, então. Aí, maravilha. Primeiro comentar que achei maravilhoso, né? Também, com certeza, cada um ficou fazendo as suas próprias relações, né? Baseadas nesses Sim, números, nos seus próprios campos de atuação. essa que era a ideia, que legal. E eu quero trazer um pouquinho das relações que eu fiz com a alquimia, que também fica muito claro esse 3, 7, 12 dentro da alquimia, né? Sim, Porque você cara. tem a tria-prima, né? Os 3 elementos primordiais, que seriam enxofre, mercúrio e sal. Você tem os Uhum. 7 metais sagrados, né? Os 7 metais clássicos, e as 12 operações alquímicas. Aí, ó, novamente. Isso estava claro, mas aí alguma coisa, a sacada que eu achei que legal que você falou, que eu não tinha enxergado ainda, e por isso que é tão legal o Mayhem, né, que você faz essas correlações, Aham. é que assim, nós temos 12 operações alquímicas. Só que, se você considerar uma operação que tem antes, que chama colheita do orvalho, e uma operação que tem no meio, que chama secreto secretorum, que geralmente não são contadas, você forma as 14. Caramba, E cara. se você faz isso,
as duas últimas são justamente o casamento alquímico e a projeção. E o Então, casamento combinou alquímico bastante, masculino e assim. feminino novamente, Sim, naquela ideia sim. do 13 e o 14, né? Eu achei muito bacana essa informação que você trouxe para a gente. Mas a minha pergunta, na verdade, é um pouquinho diferente. Uma coisa que eu não encontrei, que talvez você encontre, uma relação que a gente pode fazer junto, é a questão das 4 fases alquímicas. Algumas pessoas falam que são 3, algumas pessoas falam que são 4, que geralmente é o nigredo, o albedo, o citrinitas e o rubedo. Eu pensei que talvez, e aí eu queria ver a sua opinião, se você consegue relacionar essas fases com o processo que o compositor precisa passar para fazer uma música. Por quê? Eu pensei que no Nigredo tem aquela questão do vitriol, né? Visita o interior da terra, retificando. Então você pega alguma coisa que está lá dentro, na sua alma, e você tem que pôr para fora. As outras eu não consigo relacionar porque eu não tenho essa sua experiência como músico. Então eu queria que você me perguntasse assim: você consegue dizer quais seriam as 4 etapas para você compor uma música? Cara, agora você tem a parte da alquimia, que eu não tenho, e eu tenho a parte da música, que depois a gente pode até, de repente, discutir isso. Mas acho que responder isso agora, eu não vou saber fazer essa correspondência. Teria que entender, na verdade, um pouco dessa parte da alquimia. Não, E mas confesso já conta a sua abertamente. experiência pessoal. Fala assim, como é que você faz quando você vai compor uma música? Você consegue imaginar alguns passos assim? Sem precisar Cara, relacionar com a alquimia. Depois a gente faz sim, isso. legal, isso aí dá certo. Bom, quando eu vou compor, cara, eu costumo até brincar, né? Qual que é o que vem primeiro, geralmente, pro compositor? Eu vou até perguntar depois pro Joel, né, que ele também compõe e já faz umas músicas que eu sei aí, já nessa onda que eu tava citando mais ou menos. Quando eu vou compor, geralmente, né, eu acho que é o que eu mais ouço falar dos músicos conhecidos meus, assim, acabei já perguntando essa mesma coisa pra galera, vem sempre uma melodia na cabeça primeiro. Dificilmente, pelo menos, né, vou trabalhar com a harmonia primeiro. Essa ideia do sentimento e tudo mais. Eu já vem uma melodia, uma frase na cabeça, e aí dessa melodia eu puxo os acordes, né? Porque vai estar ali dentro. Então a primeira coisa que vem de ideia vem na melodia. Por isso que eu gosto de associar a melodia ao plano mental. Isso até eu esqueci de falar ali, pessoal, vou até aproveitar. Temos harmonia, melodia e ritmo e esses 3 tronos, né? Ou espírito, alma e corpo, mente, emoção, corpo físico, né? A eubiose, por exemplo, eles tratam a harmonia para o espírito, enquanto a melodia para a alma, né? E para o corpo físico, o ritmo. Até aí, beleza. Na Rosa Cruz, por exemplo, é invertido. A melodia para o espírito, né? Mais para o mental, e a harmonia seria para a alma. Eu concordo com as duas e discordo, e eu fico nesse impasse, eu não sei qual que eu relaciono melhor. Eu deixo aqui também a dúvida, para depois vocês pesquisarem também, né, e chegarem nas suas conclusões. Mas eu gosto de tratar a harmonia como a parte emocional, né, a parte do astral, a parte do campo das emoções. Que é como eu falei, eu toco um único acorde e já sei expressar isso de um sentimento. Nossa, isso é meio escuro, isso é meio triste, é meio sombrio. Né? Já traz uma ideia de sentimento. Um acorde maior, opa, isso é alegre, animado, né? E etc. Enquanto que a melodia não traz também, mas não tão forte quanto o acorde em si, né? Mas aí há contrapartes também desse ponto. Mas eu já fugi um pouco da pergunta, né? Eu só quis pincelar isso que eu não falei na outra vez. Então essa correlação deixo para vocês. Harmonia para o espírito ou melodia? E aí vocês também podem trazer a ideia de vocês aí. Mas esse processo de compor, cara... tem gente que coloca essa coisa, nossa, eu tô inspirado, sento lá e chega um monte de ideia, pode acontecer, às vezes acontece comigo também, e às vezes eu simplesmente sento, cara, e sento ali e falo, não, vou começar a compor, entende? Fico no piano improvisando, aí começa a chegar as coisas. Esse lance da composição é interessante, assim, porque eu brinco, o pessoal fala muito dessa coisa de intuição e o racional, né? Como é que eu vou escrever uma música se eu não entendo nada de música, né? O mesmo acontece no tarô, quando vai fazer leitura. Uns falam assim, não, você tem que se desapegar desses livros, estudo, né? Você tem que estudar ou você tem que receber intuitivamente a coisa, né? Aí eu brinco que, assim, a intuição é como se o 7º princípio lá, nossa consciência mandasse um sopro assim, que aí a gente intui, né? Da intuição, que é a lâmpada que aparece nos gibis da Turma da Mônica, né? Quando o personagem tem uma ideia, né? Acende, esclarece a mente dele. É a ideia, vem uma ideia musical, por exemplo. Só que para essa ideia descer para o plano inferior, para o mental racional, né? Ele vai ter que passar pelo mental abstrato, que é a imaginação e tudo mais. Só que se o seu conhecimento não for o suficiente
para aquela ideia chegar, né? Tipo assim, ela chega, vai chegar de toda forma. Mas, por exemplo, às vezes só sei fazer um acorde de dó maior no violão. Vem a intuição para mim compor a música, vai vir, só que dentro da informação que eu tenho. Se eu, por exemplo, sei lá, estudei 20 anos de jazz, eu trabalho na linguagem do jazz, por exemplo. Quando essa intuição vir, ela vai usar o que eu tenho de conhecimento no mental concreto ali para estar criando, né? Então, assim, dificilmente, sei lá, não que não seja possível, mas você vai pegar um cara que estudou a vida inteira jazz, ele não é muito do metal, por exemplo. Então vem uma intuição de uma música para ele, não vai sair metal, vai sair jazz, entende? Porque o metal que ele trabalha ali, que ele adquiriu de conhecimento, é dentro daquele formato, né? Então eu brinco que a intuição é o trabalhador e o mental concreto é a oficina, né? Num paralelo. Então o trabalhador chega na oficina para trabalhar, então ele encontra lá um martelo e um serrote. Ele vai conseguir construir com o martelo e com o serrote. Agora, se a oficina dele tiver lá uma serra de bancada, ou sei lá, um monte de outras ferramentas, ele vai poder construir muito mais coisa, né? Daí também a bagagem da gente escutar de tudo, né? Não ser preconceituoso com música, tentar absorver o máximo possível de todas as linhas musicais que a gente tem, para que quando a intuição musical chegar, a gente possa usar esse campo, né? Essas ferramentas a mais aí. Então eu vejo a música dessa forma, tem essa forma, para mim sempre vem uma intuição, né, uma ideia do que fazer com a música, e conforme eu vou trabalhando com a música ali no meio, começa a vir mais ideias, entende? Começa a chegar mais informação. Eu não penso de fato, nossa, de repente eu estou ouvindo ela o que eu gravei já, e de repente, nossa, e se eu colocar um canto mais ou menos assim? E se eu fizer isso? Mas conforme eu vou escutando, vem chegando. É uma coisa que você não raciocina muito, pelo menos comigo é dessa forma, né, bem intuitivo mesmo. Mas eu tenho a bagagem, né, do estudo musical, até onde eu consegui estudar, para ter a base para mim poder criar as músicas, né? Então tem muito esse duelo da intuição e o racional, né? Por onde que a gente vai. Eu acho que a coisa funciona mais ou menos dessa forma. O Paulo tá aqui, tem mais gente aqui aberto. Ô, Lua, só complementando isso aí que você falou pra gente, a gente chama de Rod Netzar. Essa bagagem cara? É o Rod. E essa intuição é o Netzar. E entre esses dois fica justamente o Atanor, que é o forninho do alquimista. Olha que legal, cara. Muito bom. A ideia do forno do alquimista ainda bem caiu bem com a O forno do alquimista, ele é especificamente ali a letra que conecta essas duas partes exatamente como você descreveu. Que legal, cara. Ó, que bacana. Já trazendo para cabala, né, um pouco a coisa, né? Bom, estamos conectados, é o mesmo ponto de pensamento, né? Antes de fazer minha pergunta, eu queria destacar uma coisa que você falou, né, que pelo menos eu acho importante a gente martelar isso. A questão que muita gente tem, principalmente no meio esotérico, preconceito em relação a determinados gêneros musicais. Boa. E as pessoas não se dão conta que esse preconceito, na verdade, ele vem de uma estrutura racista da sociedade, ele vem de uma estrutura de desigualdade da sociedade, que quando surge um gênero geralmente atribuído a um grupo tido como marginalizado, esse gênero vira a música do diabo. Até que algum cara branco vai lá e começa a tocar, aí a pessoa, não, essa aí já começa a ficar um pouco mais tolerado. Mas, indo para a pergunta em si, há um tempo atrás, eu tive um contato com um trabalho seu, pelo menos eu tive só um vislumbre com um trabalho seu, né, que, além das suas músicas, mas de uma correlação que eu vi que você começou a fazer a respeito dos 4 elementos e a composição de uma orquestra, onde você estabeleceu os metais vão estar correlacionados a um determinado elemento, né, as madeiras a outro. Você pode explicar, pelo menos, só um pouquinho para a gente como isso funciona dentro desse pensamento da orquestra? Legal. Essa divisão do quaternário na orquestra, por favor? Boa pergunta, Paulo. Aproveitando que você está falando dessa questão desse preconceito, né? Uma coisa que eu abordo bastante. Cara, é uma coisa que acho que vocês todos já viram muito, né? Tanto que o Paulo está citando. Porque a música mais sublime é a música clássica, né? Gente que é música nem gosta muito desse termo música clássica, né? Meio errôneo assim, né? Mas você vai entrar nos colégios, seja qual for, né? Não vou ficar citando aqui, tá? Inclusive o meu que eu faço parte, né? É indicado você ouvir música clássica. Pô, para mim música clássica, para mim Luan é o ápice mesmo, assim, eu acho maravilhoso. Mas é como se você tivesse que ficar ouvindo só isso, sabe? Porra, eu gosto de metal também, cara. Gosto de barulho, entende? E barulho entre aspas, né?
E qual é que é do negócio, meu? Eu tô aqui, até entrei num colégio iniciático por causa do metal. Começou lá quando era moleque, ouvindo meus metalzão underground lá, né? Então, como é que você tira isso? E você pega várias bandas, aproveitando falar mais do metal, né? Que aborda temas fantásticos, assim, cara. Temas esotéricos que o nego tem que vai, por exemplo, dentro da eubiose, lá no terceiro grau que você vai estar aprendendo, e tem banda tá falando já ali nas letras, né? Então, assim, como que um conteúdo desse não é válido, entende? Só porque tem uma guitarra, uma bateria rápida ali. Ou outros estilos também, mas não vou abordar tanto aqui, né? Mas é só uma reflexão que eu sempre desabafo isso com a galera. Falo, pô, será que dá pra gente ficar levando ao pé da letra, né? Tudo que ele tá falando, então tem que ficar lá comendo só salada, não posso pitar cachimbo, ou eu não posso ouvir metal, entende? Porque tudo é ruim, entende? Só tem que ficar ouvindo música clássica, por exemplo, né? E eu adoro música clássica, pelo contrário, eu adoro mesmo, né? Mas eu discordo dessa questão do pessoal ter que ficar falando que só essa música é válida e etc, sabe? Então quis fazer esse parênteses, né? Quanto à orquestra, isso é uma coisa que eu fui perceber depois, acho que o Joel sabe muito mais que eu acho que ele trabalha em orquestra, ele talvez vai saber trazer mais informação pra gente, né? Mas eu acho interessante que a orquestra ela tem um formato quase, para mim, né, da ideia de um pentagrama, né? Porque a ponta do pentagrama ali, que a gente chama de a caixa ou éter, cada um, né, o quinto elemento ali, que é vamos dizer assim, o regente dos outros quatro, né, dos quatro inferiores, para mim seria como se o maestro fosse essa ponta do pentagrama, é o que vai reger tudo ali, vai organizar esses quatro estados ali, né? E cada naipe da orquestra, que é dividido em quatro, pelo menos até onde eu sei, né? É os metais, as madeiras, né? Percussão e qual que era o outro? Metais, madeiras, percussão e sopro. É isso mesmo? É isso, Joel? Tô certo? Cordas, madeiras, metais e percussão. É isso aí, cordas, que acho que eu acabei não citando. Muito bem. E aí eu olhando, observando essa estrutura da orquestra, eu pensei, poxa, tudo na matéria é 4, né? Então, assim, quem criou esse sistema de orquestra nesse formato, eu não sei dizer, talvez o Joel até me ajude com isso daí. Ou se foi realmente inconscientemente que essa coisa foi sendo formada dessa forma. Mas, cara, acabou que trabalhou no quaternário também, né? São 4 grupos de instrumento, cada um com uma característica diferente do outro, né? Cada um com uma função ali dentro. E o regente coordenando tudo isso, ou o compositor, né? Coordenando tudo isso. Tem uma cabeça por detrás que organiza aquilo tudo, né? Que aí vai criar pra gente a música, por assim dizer. Então aí vai ter, já vi vários, não vou nem citar correlações específicas, né? Eu já vi uma, outra. Esse negócio de correlação é complicado, porque um fala, por exemplo, um exemplo em relação às notas. Tá, Lua, qual que é a nota dó? É a cor vermelha? Uns falam que, por exemplo, é a cor vermelha. Outro fala que é outra cor. Cada linha de conhecimento fala uma coisa. Então, no início, eu ficava me debatendo com isso aí, sabe? Hoje em dia, eu falo, cara, eu vou usar o que eu acho que para mim funciona, né? E não vou ficar discutindo mais esse tipo de coisa, porque tem muitas vertentes, né? Isso acontece em todo estudo, né? No tarô também tem isso, de, o que é certo, o que é errado, né? E dentro da orquestração é a mesma coisa. Então, uns vão falar que, para mim, por exemplo, a percussão seria elemento terra, né? Mas pode ser que o outro vai falar outra coisa. Então, também, por isso que eu não vou classificar aqui para vocês. Eu vou deixar só que existe essa correlação dos instrumentos ali na orquestra, dos naipes, né? Engraçado também que na música, tanto em coral, né? A gente tem, e tanto coral e orquestra, a gente tem os naipes. E, inclusive, aproveitando o gancho da orquestra, num coral também são 4 vozes ali, geralmente, que é trabalhada, né? Enfim, às vezes tem o barítono e baixo, mas eu classifico como dentro do mesmo, assim, né? Que temos o barítono, ou o baixo, temos o tenor, né? São 2 vozes masculinas, uma mais grave e uma mais aguda. Temos 2 femininas, que é o contralto e soprano. Então, também temos um quaternário ali e o regente de fundo, né? O compositor. E é interessante, né? Porque se a gente pega o baralho ali, né? Temos 2 naipes de figuras pretas, né? Pegar o baralho comum e 2 de figuras vermelhas, né? É o feminino ativo e o feminino passivo. É o masculino ativo e o masculino passivo. Seria esse quaternário que encaixa bem com as vozes. E o mais legal também, né? Que cada elemento tem uma ideia do temperamento, né? Tem o colérico, né? Que a gente fala, tem o melancólico, cada um com uma característica de personalidade. E é uma brincadeira, eu cantei em coral uma época e os grupos, né, os tenores, os barítonos, a galera parece que pensava e agia mais ou menos do mesmo jeito, assim, sabe?
Você vai entrar numa brincadeira, vai ver os naipes de mulheres, né, das sopranos exclusivamente, que é aquelas que cantam, é os solistas geralmente, que é o agudo, né? Tem uma rixa bem grande, já ouvi falar, meu maestro falava isso aí, né? Há uma rixa tremenda, cara, de sopranos, porque para ver quem canta mais, né? Quem grita mais na brincadeira. Então você já vai vendo uma característica de personalidade daquele naipe, né? O outro tenor é meio lesado, a gente brincar que o tenor era tudo meio lesado, né? Então dá para você até fazer uma relação com os temperamentos também, com o estilo de voz, né? E a gente sabe que cada ser humano nasce com uma dessas tessituras, né? Eu, por exemplo, sou tenor, um de vocês aí pode ser barítono, né? Uma moça pode ser soprano ou pode ser contralto, a gente já nasce com isso. O Ivan. E tem o André também aqui, ó. Opa, Qual que vocês vamos quiserem. lá. Ô Luan, eu estava prestando atenção na tua palestra, né? À medida que você foi apresentando, eu fui fazendo também uma série de relações, né? Que legal. E aí me veio a dúvida, como levar isso para o lado prático na magia, né? E aí eu fiquei pensando, por exemplo, na magia cerimonial, por exemplo, se você vai fazer um ritual para uma determinada entidade, você vai fazer, por exemplo, vamos supor Marte. Então você vai fazer no dia de Marte, você vai fazer na hora de Marte, você vai procurar para fazer o selo dessa entidade no metal de Marte, né? Você vai usar um incenso de Marte. E aí eu fiquei pensando como é que o som entraria dentro desse processo, como é que eu poderia aplicar o som nesse processo. Só que aí você falou sobre, durante a tua explicação, você falou sobre acordes, se eu não me engano. Sim. E aí eu veio a dúvida, eu falei, acho que talvez você respondeu a minha pergunta ali, eu queria saber por isso. Daria para construir uma melodia com esses acordes, vamos dizer assim, marciais, para você usar, por exemplo, num ritual? Como é que funciona isso? Você já pensou Achei nisso? legal até uma ideia, né? Tentar explorar mais ou menos o que você está falando, Ulisses. Achei legal o termo marcial, né? Com Marte, né? Já tudo a ver e guerra, né, cara? Que é o arquétipo ali do conquistador, né? E da vontade de ir para cima das coisas. E assim, isso é bem livre. O que você citou e praticamente é como eu mexo um pouco com a coisa, né? O dia, a hora, o que todos nós acho que acaba fazendo. Mas com o som assim, cara, eu acho que tem que ser bem pessoal, na verdade, né? Você parar pra pensar qual que é o arquétipo de Marte, né? Quando você trabalha com essa força. Você, por exemplo, né? Qual que seria o arquétipo dele? Fala, bom, tô canalizando essa consciência marciana, por assim dizer, em mim, porque eu preciso, sei lá, preciso ter coragem para ir lá e resolver um pepino, né? Que é o arquétipo de Marte, coragem. Aí você vai tocar Chopin, por exemplo, entende? Numa analogia. Super lento, triste, melancólico. Cara, cadê a força, né? Cadê o arquétipo? Então eu penso assim, música, por exemplo, criar uma música, ou até mesmo você usar algumas músicas que você goste para estar trabalhando com a magia, por que não? É possível também. Mas músicas que entrariam nesse arquétipo. Não sei se vocês já pensaram nisso. Falam, nossa, essa música é meio Marte, cara. Essa música é meio Júpiter, entende? E por aí vai, né? Essa música, sei lá, me traz uma ideia de um arquétipo meio do elemento terra, sabe? A gente acaba sempre fazendo essas associações, né? E o Marte, que eu vejo bem, para mim, na minha ideia, seriam músicas vigorosas, assim, usando ele de exemplo ainda, né? Então, acho que cada planeta traria já um aspecto sonoro no próprio arquétipo dele, que aí a gente pode estar pensando em trabalhar nisso. Pô, Marte é guerra, então qual que é a música que expressa a guerra para você? Uma música mais ritmada? Para mim seria já uma música mais ritmada, mais veloz, né? Nada muito lento, né? Aí, eu sei lá, pego o arquétipo da Lua, aí já pensa uma coisa mais passiva, mais piano, por exemplo, né? Mais melancólico, de repente, dependendo da nuance que cada um pensa. Então, acho que na hora de você, de repente, usar a música nesse sentido, tanto criando ou quanto usando alguma música para fazer algum trabalho, você poderia pensar nos arquétipos dos planetas e projetar eles nas músicas que você gosta ou no que você vai criar, né? Então, pensando mais no arquétipo, acho que eu faria dessa forma. Eu acho que não sei se eu respondi sua pergunta. Não, legal, eu não tinha pensado na música, eu estava pensando nas notas, alguma coisa menor do que uma melodia completa, assim, um Bom, som tem aí específico, uma entra outro frequência ponto, né? Quintas Também justas paralelas para ele no teclado. as quintas justas, deixa eu ligar aqui, ó. Isso é outra coisa que eu pedi, se você tivesse uma palhinha. Aqui, ó, que eu tenho. Aqui o João falou da quinta justa, né? Isso é o sonoridade de uma quinta justa.
Isso é legal, que tem uns intervalos. Vai abrindo coisa, né? Temos os intervalos. Cada intervalo que ele tem uma característica. Eu vou tocar alguns para vocês que são duas notas combinadas, né? É uma nota e uma distância X, né? De uma para outra. Por exemplo, eu tenho a quinta justa que o João falou, é um intervalo de quinta. Não, intervalo de quinta é o do Dó, né? É o Dó e o Sol. São duas notas. O Sol é a quinta de Dó. E ele vai ter essa sonoridade. Em qualquer nota que eu tocar uma quinta, sempre soa igual, ó. Vai andando para ele sentir, tipo, quintas justas paralelas andando para ele sentir aquela coisa meio. Ó, e só um detalhe curioso: quinta é o número de Marte, 5 é o número de Marte, né? Aí, ó. Não sei se tem a relação. Então o Joel já trouxe a ideia da quinta, né? Ó. Dessa forma, Joel, que você fala, ou tocando. Com ritmo. Como se fosse marcial em 2x4. Opa. Vai até a terça e volta. Vai até a terça e volta só. E aí por diante. Ó, o Joel já criou um sistema, né? Pegou uma rítmica de marcha com a quinta e formulou alguma coisa, né? É bem livre, aí vai de cada um, né? Mas aí tem o caso do Joel, que é músico também, já começa a pensar mais musical, os números, etc. E cada intervalo tem uma sonoridade. Se a gente pegar, por exemplo, o intervalo de segunda menor, né? Ó. Marte caiu no abismo, né, meu? Caiu no abismo. Marte foi sugado pelo buraco negro e acabou. Bom, e o André tá ali também, já tá faz um tempo, coitado, ele já pique na... Legal. O Ivan tá na frente aí, pode ir. Vai lá, Ivan. Aí, Cara, achei interessante quando você estava mencionando do processo de composição, né? Principalmente quando você fala de que você começa pela melodia, né? Como eu tenho muito mais experiência cantando, né? Eu sou um músico preguiçoso e gosto de estudar muito mais o canto. Então, quando acontecia as composições, eu geralmente pensava em melodias. E eu andava com uma galera, os músicos meus amigos, que tinham um pensamento diferente, né? Então, acho que isso acabou combinando, a gente compunha muito junto, assim. Que legal, é bom, né? Complementaridade. Complementa, né? Isso. E o que é que acontecia? Eu tinha um amigo guitarrista, na época também a gente fazia um som pro lado do metal, como você mencionou, não folk metal, a gente fazia um lance mais death metal melódico. E aí, para quem não entende, é um som que combina bastante com essa energia que a gente vinha mencionando, um som bem marcial. E aí, o que é que acontecia? O amigo chegava lá com uma música estruturada, ele não pensava em melodias, ele pensava na estrutura musical, tocava tudo na guitarra e mandava um instrumental para mim. E aí eu me inspirei também aqui na sua fala e já pensando também numa possível resposta à pergunta do Tiago, né? O que é que funcionava para mim? As minhas 4 etapas de composição. O aspecto emocional eu chamaria de inspiração, né? Era essa etapa em que você usa o seu conteúdo emocional, ou usa as suas experiências, ou usa algum tipo de afetação que você possa ter diante do som, ou do estímulo prévio para você criar aquela melodia que você vai começar tudo. Então, esse aspecto de inspiração, um aspecto emocional. O segundo aspecto, eu diria que comigo funcionava como uma espécie de racionalização, ou seja, aquele momento em que, eu tenho esse conteúdo emocional aqui que me inspirou, que me motivou a desenvolver uma composição, e agora eu vou ver as minhas ferramentas, né, os meios que eu tenho para desenvolver isso. Então, é um processo em que você vai colocando aquela coisa que está ali, aquela ideia em termos práticos, né? Sim, eu tenho isso aqui, mas como é que eu vou materializar isso, né? E aí entra em jogo todo o nosso conhecimento prévio e tudo mais. E aí vem aquele momento da adequação, né? Que é uma coisa que tanto funciona com a música quanto com a escrita da poesia, talvez até com outros tipos de texto também. Mas a poesia, bem especificamente, e a música, porque nem tudo que você quer dizer cabe na frase musical, né? Você tem que fazer aquele processo de depuração, de escolha do que você vai deixar ali. No caso da poesia, você muitas vezes, se estiver escrevendo versos metrificados, você tem 10 sílabas para dizer tudo que você tem para dizer numa frase, por exemplo. E aí você tem que reduzir ou adequar a sua inspiração e a sua racionalização dentro daquele espaço curto de um verso escrito, ou no caso da música, dentro de um verso cantado, em que você tem que considerar o tempo, né, ali para ser dito. Você não pode dizer 20 páginas numa música de 5 minutos. E todo esse aspecto de adequação, para mim, seria um terceiro ponto, né? E se fosse para dividirmos em 4, eu acho que o tempo da execução, a 4ª etapa seria a execução. Por quê?
muitas vezes, depois que você se inspirou, você escolheu diante das suas ferramentas aquilo que você tem para construir uma música, que você chegou lá e adequou tudo dentro daquilo que você conseguiu equilibrar entre aquela coisa das milhões de possibilidades da sua inspiração, dentro daquilo que você dispõe, você adequou, ok, mas a execução muitas vezes traz novas ideias, e às vezes uma ideia começa meio capenga, mas você vai executando aquela ideia composta e aquilo vai ganhando uma lapidação, né? A execução te ajuda a lapidar essa prática repetida ali. E no caso do nosso som de metal, era justamente como você mencionou, o metal é um gênero muito generoso quando se tem a ideia de falar de ocultismo. A nossa ideia, né? Uma banda de garagem que surgia para tocar aqui na cidade. Então os caras chegaram para mim, e aí, Ivan, você canta, você que vai dar o tom do que vai ser dito. E a primeira coisa que eu pensei, eu não vou perder a chance de compor em metal e falar de ocultismo, cara. Então, as Aham. nossas músicas do primeiro álbum eram Uhum. justamente dedicadas aqui a falar da jornada iniciática, né? Então era Occult Wisdom, a sabedoria oculta. E aí cada música era composta nessa ideia de fazer os processos, né, iniciáticos ali representados, e muitas vezes fazendo homenagens a linhas esotéricas que nós temos por aí. Aham. Telema, Gnose, enfim, Que rosacrucianismo. legal. E falando de coisas melódicas, vinha muito daquelas melodias, o guitarrista estava empolgadaço com aquelas escalas que chamam de escalas orientais, e aí lá Aham. vinha ele com aquelas melodias bem egípcias, e eu, putz, velho, perfeito, esse som egipciaço aí que você está fazendo. Aham. Com toda essa ideia de ocultismo, aí era muito fácil de fazer essa inspiração, né, virar algo palpável. E aí no lance da criação de letras ocultistas, cara, é muito interessante de ver como o metal tem esse aspecto generoso, porque você consegue falar de coisas que outros gêneros não abrem, né? Então, a gente Uhum. falando sobre essa questão das diferenças de gêneros, cada gênero tem a sua virtude, tem até uma, na minha opinião, uma relação com espectros emocionais. Então, você vai cantar um samba, o samba combina com alegria, com euforia, com uma coisa para Uhum. cima. E você vai, de repente, cantar um heavy metal da vida, a energia marcial predomina. Então, não tem como você evitar um certo sangue no olho, sabe? Uma certa Uhum. energia. Isso passa também para a sonoridade. Claro que tem as exceções, né? Vamos pensar aquele som arrastado do metal, Sim. aquela coisa cortar as mãos, enfim. Mas, em geral, né? O heavy metal tem essa característica e combina bastante com o ocultismo e dá para fazer ótimas experiências. É, E a cara. gente brincou, quem quiser tiver curiosidade para ver esse som, é um som bem mal gravadinho, gente. Banda de garagem, a banda não existe mais, mas foi uma ótima experiência esotérica traduzir tudo que tem tudo que eu estava nas minhas leituras e nas minhas práticas para música. Quem quiser futucar aí, Silent Vanity nas redes aí. Ah, E é legal, isso. depois eu vou escutar. O André. Inclusive, eu quero que você me fale da tua também. Você não quis falar aí para a galera, mas manda em off aí que eu quero ouvir. Mando sim, cara. A gente vai trocar aí depois as figurinhas, todo mundo aí. Vamos nessa. O Andrezão acho que já tá erguido a mão faz um tempinho já, cara. Não, cara, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tô curtindo vocês falando aqui, é legal pra caramba, cara. Meu universo é. Eu converso às vezes com o Joel. O Joel traz uma setada de informação para mim. Eu falo para ele, cara, eu sou tocador de campainha, cara. Né? Eu brinco com o pessoal do meio, enquanto vocês estão tocando, vocês estão mexendo com tabelas e gráficos e números, eu tô tocando tambor em volta da fogueira, né? Então, assim, a minha técnica musical, ela é muito primitiva, é muito instintiva. Boa parte do que eu aprendi vem da Susan Paramore, vem daquela bruxaria instintiva mesmo. E você comentou em um determinado momento que você começa a criar, quando você começa a criar música, você consegue criar ela de uma forma intencional, tanto com as notas, melodia, ritmo, tudo certinho, as cores, inclusive. Você consegue, de repente, na criação de uma música, numa música intencional para uma magia, ou com foco, né? De repente, dentro de um contexto, no meio da identificar a sua emoção, conseguir dar uma compreensão diferente para aquilo que você está criando e tornar aquela música que já era previamente escrita num improviso e transformar a sua magia no durante. Porque eu penso nisso nos momentos que eu estou tocando tambor, né? Ou quando eu estava escrevendo as músicas, você perguntou, né, como que a gente escreve? A nota do meu tambor é o que o tempo deixa, né? Uhum. A nota é uma, se tá calor, a nota é É, outra. eu tenho os meus aqui é nesse esquema, Né? né? Que tambor tem isso, cara. Então, assim, é ritmo e melodia, e a melodia vem da voz.
né? Uhum. As músicas eu compus na bunda do meu filho, tocando ali e colocando melodia enquanto eu colocava ele para dormir. E às vezes durante um ritual, você percebe que precisa mudar a intenção daquilo, ou você precisa colocar mais força e o tambor ele ganha um outro peso, ou você precisa aliviar. Como que você lida, você como músico, olhando para toda essa matemática que você traz, para todas essas cores, para toda essa complexidade musical que eu que eu sou um ignorante, como que você faz essa alteração durante o processo? Mestre, legal o ponto. Você trouxe uma informação aí que abriu aqui para a gente trazer, que eu não citei ainda, né? Que é algo bem importante na música e até os músicos às vezes acabam deixando passar batido. A galera mais da música, vou citar assim, da música clássica, né? O pianista, o violinista, essa galera que trabalha mais nessa onda, eles têm essa preocupação que eu vou citar. Mas você vai ver muitas vezes o guitarrista às vezes não tem muito essa noção, né? Eu falo porque eu estudei com alguns professores quando era moleque guitarra, né? E eles nunca abordaram isso. E na minha primeira aula de piano, né, do piano clássico ali, meu professor citou que é a dinâmica, né? O que é a dinâmica na música? Aí acho que vai fazer um paralelo talvez com o que você está falando. Eu tenho, por exemplo, isso aqui, né? Deixa eu ligar aqui o teclado. Aqui. Eu tenho, por exemplo, isso daqui. Deixa eu pegar só o pedal aqui. Algo mais ou menos isso, ó. Vou tocar um único acorde, um dó menor, e vou tocar ele numa intensidade X, ó. Não sei se vai dar para ouvir aí. Mas a mesma coisa eu posso fazer assim. É exatamente o mesmo acorde, só que eu toquei um mais fraco e depois toquei ele mais forte. Eu consigo crescer esse som, né? Diminuir. Então, quando você falou do momento que você está fazendo uma ritualística ali com o seu tambor cantando ali com o pessoal, enfim, né? E você sente que tem que, de repente, dar mais tocar mais forte e tudo mais, né? O que você está trabalhando musicalmente falando seria uma dinâmica, né? Eu preciso de uma dinâmica crescente, agora eu preciso crescer o som. Eu preciso voltar com o som, né? Diminuir a massa sonora, né? O volume dele e tudo mais. E, você pega músicas para piano, por exemplo, nas partituras ali, tá tudo anotadinho, quando você tem que tocar forte, quando você tem que crescer o som, quando você tem que diminuir. Coisa que, por exemplo, no metal, na brincadeira, o metaleiro quase não mexe nem com partitura, né? Os guitarristas, né? Não tô falando que todos, tá? Mas muitos deles acabam não tendo uma preocupação às vezes até professores, de passar isso para os alunos, né? Que toda a expressão musical tá ali, cara. É como se eu brinco, é como se fosse o teatro. Imagina alguém atuando, né? Aí a frase é a seguinte, sei lá, vou improvisar qualquer coisa aqui. Meu amor, eu te amo. Aí eu vou lá e vou ensinar. Meu amor, eu te amo. Parecendo um robô, né? Meu amor, eu te amo, né? Você vai ver os caras falando. Colocou expressão, colocou o quê? A dinâmica, né? Essa força, essa expressão ali naquele som, naquela frase, né? Isso pode ser expressivo no tambor, pode ser na voz, né? Você pode estar cantando uma frase e diminuir o volume dela e de repente crescer e vai dar aquela chamada para a galera, né? Você pode vir diminuindo até encerrar. Tá no pico, né? A galera no extremo ali, de repente você vem diminuindo e vai acalmando a galera, até que chega numa calmaria e encerra o trabalho, todo mundo volta ao eixo, né? Então dá para você, através dessas dinâmicas, elevar a pessoa, derrubar ela e por aí vai, né? E esse é um dos pontos que eu acho que mais ou menos o que você está falando encaixaria, que é esse termo aí, dinâmica na música. Bom, não sei se eu respondi sua pergunta, mas acho que... Não, valeu. Tem coisa pra caramba para conversar, mas a gente conversa em outro momento. E agora o Joel tá com a mão levantada aí também. Bom, primeiramente, você está de parabéns por entrar nessa senda aí, de fazer as associações com a música e questões mais metafísicas. Muito legal saber que não estamos sós. Então, saiba que aqui você vai encontrar sempre um ambiente fraterno. Tudo que você precisar, você pode contar conosco aqui. Falo em nome de todos, porque eu conheço praticamente todos aqui pessoalmente. Importante falar para o público. Certamente você sabe disso, mas essa associação do número 7 com a música é uma coisa não só ocidental,
mas muito mais do que isso, é uma coisa romanizada, né? É uma coisa Interessante. que a igreja trouxe, né? Porque se você pegar as ideias ligadas ao número e à música que chega até nós pelo Boécio, tem o Institutione Musicae, que é uma tradução que o Boécio faz, e ele traz duas vertentes gregas, né? Uma que é a pitagórica, que é o que a gente acabou abraçando, e a aristoxênica, né? Que era uma que tentava explicar os fenômenos evitando utilizar números. E para os pitagóricos, o número mágico na música era o número 28. Caramba, Era o cara. número 28. Então, essa relação do número 7 talvez tenha chegado até nós, porque houve uma influência muito forte hebraica que entra ali no Ocidente para a música ocidental e ela chega até nós. E hoje a gente associa 7 notas, mas a gente tem que lembrar que nós estamos falando em 7 notas, nós estamos falando de sistema temperado, né? Uhum. Temperado, 12, 7. Então, assim, às vezes a gente vai lá no final e conecta isso com os pitagóricos, mas existiam outras proporções mágicas que não chegou até nós, né? Mas se você ler, tem uma tradução em português do volume 1 desse livro do Boécio, e você vai encontrar lá que os pitagóricos, na verdade, eles encontravam o número 28. Então, talvez essa força de associação ao número 7 já seja uma universalização ocidentalizada, né? Tanto que, inclusive, a gente chama o OM de som fundamental, né? Mas o OM, ele é um som que vislumbra ter menos consoantes e mais vogais, né? É uma coisa que o oriental trouxe para nós, a gente acabou abraçando no Ocidente. Então é legal o público saber. Eu sei que você sabe, o pessoal da bancada sabe, mas é importante o público saber o seguinte, que essa ideia que você traz pode ter outras associações numéricas, não só necessariamente 1, 3, 7 e outros números, mas uma infinidade de fenômenos, né? Inclusive, quando você fala ali das claves, é interessante porque essa redução das claves que nós utilizamos hoje foi quando o piano forte foi consolidado. Porque antes do piano forte, nós usávamos as claves para representar a música vocal. E a partir do momento que o cravo começa a ficar já temperado e surge o piano forte nesse sistema, aí a gente tem consolidado as duas claves de sol e fá, que é para fazer caber todo o registro do piano, né? A clave de dó ficou com alguns instrumentos de corda, como a viola, né? A viola usa a clave de dó até hoje, as partes agudas do violoncelo também, mas as claves, na verdade, elas só se consolidam depois do piano forte. E aí você estava falando a respeito da forma da orquestra sinfônica. Essa forma de arco também, ela foi crescendo por conta do sistema temperado, porque os instrumentos de corda, eles permaneceram sem temperamento, eles não têm trastes. Só que a partir do momento que os sopros foram construídos de metais, a necessidade de usar chaves e o temperamento, até hoje isso é um grande problema na afinação de uma orquestra, né? Então os naipes foram se consolidando à medida que a música ocidental foi trazendo esse ganho aí do sistema temperado, né? Fato é que as flautas eram de madeiras, né? E hoje elas pertencem ao naipe de madeiras e elas são construídas de metal. Então os sopros eram divididos entre instrumentos construídos de madeira e só posteriormente vieram os metais. Então essa associação com os 4 elementos aí, a gente também tem que considerar isso. Então é legal falar isso para o público. Eu sei que todos nós sabemos disso, mas às vezes o público pode pegar um gancho aí e se aprofundar mais nas pesquisas. Muito legal, Joel. Complementou tudo aí. Aproveitando, né? Eu ia falar uma hora lá, eu falei do número 22, né? Eu não entendo muito bem dessa música, talvez o Joel tenha mais informação. Se ele tiver, eu vou encher o seu saco depois também para você compartilhar o seu conhecimento. É um irmão nosso. Que é a relação que tem do número 22, que eu fiquei curioso, tem sempre fazendo essas associações por conta, conforme a gente vai estudando e vai lendo, né? Que é na música clássica indiana lá, né? Eles têm um sistema de 22 sons, né? Não é 12 aqui, que nem no sistema temperado nosso.
a música clássica indiana carrega 22 possibilidades de som, né? Aí tem um monte de nomenclatura, né? Tudo em Porque sânscrito ali. a música deles está associada ao sânscrito. Uhum. E eles têm os ragas, né? E a transmissão deles é muito mais oral do que a nossa, né? Na verdade, a nossa estrutura da narrativa melódica, ela também acompanhou as línguas latinas, né? Eu costumo falar nas minhas palestras, se você pegar a língua portuguesa, ela tem a maioria das palavras em paroxítonas. Isso vai gerar o tempo forte na hora de compor a prosódia. Você tem uma determinada tendência, né? Diferente do inglês. Então, o sistema oriental ele é um pouco diferente do nosso. Já o sistema ocidental, eu acredito que essa relação que você trouxe aí de associar os signos, 12 e esses números tal, tem a ver com a forma de dividir a circunferência em 360. Uhum. Na verdade, é um modelo baseado em 60, 12 e todas essas relações. Então, as notas musicais, quando elas se referem à duração, quando você fala da semínima, mínima, breve, elas são divididas em dobro metade, metade e quarto, porque elas se desenvolveram junto com o processo das engrenagens dos relógios. Caramba, né? que legal, cara. Então, assim, esse desenvolvimento de quarto, metade, ele tem a ver justamente com a questão do clique, né? Que só culminou no metrônomo lá na era de Beethoven, né? Então, tem essa coisa, talvez essa relação muito forte com o 12 tem a ver mais com a circunferência, né, e da multiplicidade de 60 do que a série harmônica propriamente dita, porque se Sim. você pegar cada nota da série harmônica, você considerar os 23 harmônicos, você vai ficar doido se tentar associar com os Aham. setores, né? É um mar sem fim, né, cara, de possibilidades aí, né? Fica pra gente pesquisar e ter essas trocas mesmo, né? Mas você trouxe coisas muito legais, viu? Muito obrigado. Foi muito bacana a sua palestra, viu? Gostei Obrigado demais. vocês pelo convite, gente. Fiquei muito feliz aqui de ter essa troca com todo mundo, viu? E eu acho que é isso. Essa vai ser só a primeira vez que você vem, não se preocupa, Ô, não. tô à disposição aqui, cara. Ô, ficou faltando a pergunta mais importante. Quando é que o pessoal te acha? Como que o Cara, pessoal te acha? legal. Bom, eu não tenho Facebook, tenho só o Instagram e o meu canal no YouTube. Tá aqui no meu nome aqui o arroba Luan Neumoia, né? Embora escreva Uneumoia, é Uneumoia. Esse é o meu arroba ali do Instagram, é onde eu publico praticamente quase tudo tudo que eu tô fazendo vai para lá, né? E o canal do Instagram, que é uma coisa que está um pouquinho parada, mas esse ano eu quero, né, de repente estar trabalhando ali também. Então o canal do YouTube também você vai procurar pelo mesmo nome e você vai encontrar, tá bom? Maravilha. Então vou seguindo aqui minha telinha de trás para frente agora. Robson Belli, considerações finais. Muito bom, é interessantíssimo esse assunto da música, essas correlações todas, né, com todo esse sistema. E isso encaixa muito com o trabalho que o Marcelo tem também da Cabala Hermética, entre outras coisas que vão ser trazidas também pelos Grimórios posteriormente, né? E é muito interessante esse estudo. Muito obrigado pela palestra de hoje. E quem quiser conhecer um pouquinho mais do nosso projeto também, sobre magia grimorial, acessa aí link secretumsecretorum.com.br. Acessa lá, é o segredo dos segredos para quase todo mundo. Eu estava viajando enquanto o Lan estava falando, porque essa semana eu estava trabalhando na diagramação dos 3, a ars notória e o conhecimento, e o Luci... Nossa, deixa eu até pegar o nome, porque é o nome mais complicado, que é o Lucidricum Zad... Eu sou ruim, hein? Lucidarium Ars. Lucidarium Ars Necromantia, que é o da arte da necromancia, e tem todas essas paradas de planeta, e tem as músicas também. Então, putz, fez muita chave nisso. Deixa eu ver. Ivan, Frater Rael, considerações finais. Pessoal, foi um prazer participar com vocês novamente. É sempre um prazer fazer essa troca acontecer, né? Ouvi-los é muito bom. Foi muito bom te ouvir, Luan. Muito interessante o teu conteúdo. E a gente pensar sobre música é sempre fascinante, né? Algo que a gente nem percebe o tempo passar, a gente vai aqui falando e de repente o boteco não para mais.
Então, Uhum. até a próxima. Um abraço a todos vocês. Um abraço a você que está nos assistindo. Paz Profunda 93, tudo que tem direito. Bom dia, boa tarde, boa noite e até mais. Valeu. Ulisses Massad, suas considerações. Luan, cara, tua palestra foi incrível. No começo ali era muita informação, eu tentando associar, a gente vai tentando fazer aquelas analogias com as coisas que a gente conhece, mas foi sensacional, você fechou com chave de ouro e adorei aquela relação que você fez das notas musicais ali, foi bacana mesmo, cara. Parabéns. Gratidão. E é isso aí, galera. Boa noite a todos aí. Valeu. Paulo Jacobina, considerações finais. Agradecer ao Luan pela presença, né? Falar que já estou ansioso pelo seu terceiro single. Gostei muito do segundo já ouvi algumas coisas do seu terceiro single. Ainda não parei para escutar melhor a parte da canção em grego, mas tô ansioso por ela para poder estudar ainda mais. Muito obrigado pela sua exposição, pelo seu trabalho e divulgar para todo mundo também o meu trabalho, né? Se você quer se conhecer um pouco mais e de quebra, aprender sobre magia, sobre psicologia, sobre os temas mais diversos e utilizá-los como ferramentas do seu próprio desenvolvimento, procure o canal do Pedra de Afiar, youtube.com/Pedra de Afiar. A gente tem 3 vídeos por semana com os temas mais diversos para te ajudar nessa jornada. E caso você queira estudar um pouco mais, procure nossos grupos de estudos no site pedradeafiar.org. De tempos em tempos a gente abre turmas e você pode vir estudar com a gente. E até a próxima. Valeu. Joel Galmati, considerações finais. Bom, Luan, nós estamos muito orgulhosos de você. Eu e o André sabemos que agora, se nós estamos loucos, não estamos loucos sozinhos. Eu estou pensando igualmente. Tem outros loucos também, então conte conosco sempre, seu trabalho é muito bacana. Continue nessa saga e pode contar conosco sempre. Manda um WhatsApp lá e esteja sempre conosco, viu? Parabéns Valeu, demais. mestre. Gratidão, viu? Valeu. André Correia, considerações finais. Cara, é o que eu falei lá no começo, e eu vou descobrindo uma camada da cebola a cada conversa, a cada bate-papo. Para mim isso é fantástico, cara, é fantástico. E ver você falando hoje, é óbvio que em muitos momentos eu fiquei perdidaço. É uma apresentação para eu ver e rever várias vezes e aprender a cada uma delas. Muito obrigado mesmo, cara, pela generosidade, pela troca e pela exposição. Isso para mim de uma coragem, de um enriquecimento muito doido. Como disse o Joel, né, cara, a gente tá todo mundo ficando doido junto. Quando você começa a se questionar, você encontra outro maluco, você fala, beleza, não tô tão sozinho assim no mundo. Uhum. E isso é fantástico, cara. E é isso. Espero que você volte para a gente explorar outras camadas dessa cebola. E se você quiser me conhecer melhor, passa aqui em casa e traz pão, porque no momento eu não estou fazendo jabá nenhum. Beijo para vocês. Gratidão, mestre. Valeu. Rodrigo Elutar, considerações finais. Olha, uma aula fantástica, comecei a entender muitas coisas. Me deu umas ideias muito loucas, como Enochiano devia ser cantado. Quem sabe deveria ter mais resultado. Não sei porque me veio isso na cabeça. Mas eu, assim, realmente eu vou querer o link dessa gravação aqui que está sendo feita, porque tem muita coisa ali que passou, que veio aquelas informações que eu gostaria de rever e gostaria realmente de aprender um pouco mais de teoria musical para tirar desse trauma que eu tive na infância, de ver partitura, bolinha, gente, meu Deus, o que é aquilo? Quem sabe eu aprendo essa língua nova. E para vocês que estão aí nessa jornada, catarse.me/TDC, você entra nessa sociedade, como a gente falou na última live, você acaba recebendo a revista Hermetismo, que tem matérias fantásticas, e você vai fazer parte de um grupo de pessoas que vão pensar como você. Ah, mas eu gosto de Umbanda. Tem um grupo de lá de Umbanda. Ah, eu quero runas. Tem um grupo lá de runas. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Vai ter um grupo para cada coisa ali. E gente bacana para te acompanhar nessa jornada. Você não está sozinho. catarse.me/TDC.
entre no projeto Mayhem, faça parte aqui da solução para não Aí, roubar eu fiquei por último, eu achei que ninguém ia pegar, o Ulisses não falou, mas Luan, você é o tipo de convidado que a gente vê que quando fala de música, o olho brilha, assim. E aí o Joel começa a falar e o olho brilha. E aí o André fala e o olho brilha, e o Ivan fala e o olho brilha. E hoje parecia a reunião do Ciclopes do X-Men, os olhos da galera tudo apaixonado por música, cara. E eu sou um nó cego para música, cara. Minha mãe fez o favor de me colocar num conservatório quando eu tinha 6 anos. E eu passei 1 ano escutando o metrômetro fazer tchic, 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 por 1 ano, e aí eu tinha que fazer ta, 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 ta. E eu saí com ódio Eu te entendo. de música. Eu te entendo. Então, toda vez que eu vejo que a gente entrevista alguém que é poesia, música, dança e tal, a gente tem uma playlist só dessa galera. Eu adoro, porque é um negócio assim que, tipo, eu invejo muito quem tem essa capacidade, porque eu acho muito maravilhoso, né? Tem que lembrar que quando a gente está subindo a árvore, Netzah está depois de Rod, né? Então, a música ela tem um conceito maior do que as palavras. Então, é muito legal ter um cara como você que vem que brilha, você vai vir de novo. E essa é uma daquelas, como o Rodrigo falou, essa entrevista o cara tem que ir assistir. A gente vai ter uma playlist só de entrevistas que você precisa assistir pelo menos umas 4 vezes, né? A galera vai ver, daí ela vai assistir, vai ver a entrevista com o Joel, aí ela volta aqui, ela vai aprender outra coisa. Então, a gente tem percebido que o pessoal está assistindo as nossas entrevistas mais de uma vez, cada uma. Então, o cara assiste uma, ele volta lá, essa aqui é a 484. Então, se você que é novo, está assistindo, essa é a primeira que você viu, você já sabe que tem 483 entrevistas antes. E aí você vai assistir, tem várias de música, tem várias de alquimia, tem várias de bruxaria, tem várias de cabala, de maçonaria, e aí você vai fazendo somatórias, né? E tudo vai virando uma grande teia de aranha gigante, né? Tiago Tamosauskas, tem música no Morte Súbita? Tem, não poderia faltar, né? Temos uma seção lá de sinfonias, embora eu confesso que a maior parte dos artigos de lá são sobre rock and roll e o diabo, mas também tem outras coisas também nessa parte. E a dica é uma coisa que o Rodrigo vai gostar. Vai lá no Morte Súbita e procura ópera enoquiana. Você vai ver que já tem isso daí que você está pensando aí. Bom, Luan, agradecer demais a sua participação aqui, reforçar o que o Joel falou, né? Você pode contar com a gente assim para o que você precisar, você está entre amigos realmente. Agradecer o pessoal aqui do chat que mandou as perguntas, a Rafa, Daciano, todo mundo que está aqui com a gente. Mas hoje eu não vou falar do Morte Súbita, já falei, né? Eu vou fazer um outro jabá. Eu quero falar hoje, convidar todo mundo para participar e seguir a conta nova da Diamond Editora no Instagram, que está lançando aí. Quem ainda não está seguindo, segue, porque com certeza ela vai ser o principal canal de comunicação para as publicações futuras. Eles publicaram já os livros de alquimia meu, os Grimórios do Robson, os livros do Jacobina. Então é instagram.com/Diamond Editora. Cola lá e já segue, que com certeza vai ter um conteúdo bem bacana. Valeu, grande Thiago. E Luan, suas considerações finais. Você está mutado, Luan. Então, é isso. Aí, agora foi. Bom, queria agradecer o espaço, né, o convite do Paulo aqui, que fez a ponte para eu poder estar aqui com vocês. E já fiz uma família aqui, espero encontrar vocês ali, pelo menos pelo Instagram, trocar um WhatsApp com a galera, para a gente mantendo contato. Fico à disposição, né, para a gente poder fazer mais trocas como essa. Vai ser um prazer imenso. E só tenho a agradecer a todo mundo, viu? Por último, queria deixar, que eu não acabei não comentando naquela hora que ele falou onde me encontra, né? Tem também meu perfil no Spotify, com o mesmo nome também, onde vocês vão encontrar minhas músicas lá que eu tô produzindo, ok? Então é isso, galera. Gratidão demais, viu? Valeu! Maravilha, Luan. E a partir de agora, assim como o Ivan, como o Joel, como o André, você pode vir quando tiver algum tema que te interesse. Você vem e pode entrevistar e fazer perguntas também. A gente tem esse processo. E para você que está assistindo a gente, então não esquece, segue o canal, dá like, é muito importante para a gente. Assiste as outras entrevistas, tem muito material bacana mesmo. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.